abre aspas. No gênero de filmes que você faz tem algo ingrato, porque em geral as pessoas sentem prazer ao assistir a eles, mas tendem a mostrar que não são bobas, o que de vez em quando as leva a boicotar o próprio prazer. É evidente. Vão ao cinema, sentam e dizem, mostre-me. Depois têm a vontade de antecipar. Posso adivinhar o que vai acontecer. E sou obrigado a aceitar o desafio. Ah, é? Vocês acham mesmo? Pois bem, veremos. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o 20º episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um trecho da famosa entrevista ou livro-entrevista Hitchcock-Truffaut, em que o Hitchcock fala sobre os pássaros. E eu selecionei esse trecho justamente porque ele tem a ver com o que a gente vai falar nesse programa, que é sobre Fragmentado, novo filme de M. Night Shyamalan. Filme que está em cartaz nos cinemas, é protagonizado pelo James McAvoy e, assim como outros filmes do diretor, tem dividido o público e a crítica. Só que neste caso tem conquistado mais críticas positivas e uma bilheteria expressiva, algo que não acontecia há muito tempo com um longa-metragem do Shyamalan. E para esse episódio a gente chamou o Marcelo Miranda, grande amigo e parceiro, e que nesse caso compartilha do gosto que a gente tem pelo M. Night Shyamalan e pelos filmes dele. Isso, e para você que ainda não viu Fragmentado, você que conhece a fama do Shyamalan de ter reviravoltas nas tramas, enfim, são filmes muito sensíveis a spoilers, fique tranquilo, pelo menos metade do programa a gente não fala spoilers de Fragmentado. No começo da conversa a gente faz aí um breve retrospecto da carreira do Shyamalan, discutimos inclusive essa certa birra, uma certa perseguição que o Shyamalan sofre por parte da crítica e de algumas pessoas, e depois a gente faz um comentário um pouco mais geral sobre o filme, e aí sim a gente entra em uma análise, não é nem uma análise, mas comentários um pouco mais detalhados do filme, falando aí de coisas que acontecem e que não poderíamos deixar de falar sem comentar com spoilers, tá bom? E mais uma vez, nós gravamos na Academia do Café, esse espaço que a gente curte tanto, que tem um cafezinho, ó, que eu recomendo, viu? Isso aí, a edição e a mixagem de áudio do nosso podcast são do Eduardo Garcia. A gente deixa aqui o nosso contato, né, o nosso e-mail, que é o contato@cinematório.com.br, para você que quiser escrever para a gente, e também fazemos já a nossa recomendação para você se juntar ao nosso grupo de discussão no Telegram. Lá, inclusive, desde que o Fragmentado estreou, as pessoas têm comentado avidamente sobre a obra do M. Night Shyamalan, né? Não somente a respeito do filme, inclusive lá tem uma maneira de falar com spoilers, né? Cobrindo ali com uma tarja preta a mensagem, para que quem não tenha visto os filmes não tenha a experiência estragada, mas a gente tem discutido lá, né, sobre tudo isso, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, o que as pessoas acham ruim, o que elas acham bom nos filmes do Shyamalan. Então tá um debate bem divertido, com algumas provocações, mas tudo sempre levando na esportiva. Então você que quiser participar do nosso grupo no Telegram, deixa um recado pra gente aí nos comentários, mande um e-mail, chame a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a gente manda o link com o convite para você, tá bom? Quanto a isso, ninguém pode negar, né, que o Shyamalan, ele evoca discussões muito boas. Exatamente. Então vamos lá ouvir o bate-papo que a gente teve com o Marcelo, depois a gente volta aqui para despedir.
Marcelo Miranda, seja bem-vindo de volta ao Cinematório Café. Tudo bem? Tudo bem, Raquel, tudo bem, Renato? Tudo ótimo. Tudo bem até um pedaço, porque eu tô muito gripado. Então eu peço desculpa aos ouvintes pela voz fanha. Eu já combinei com o Renato que se ficar muito ruim a minha participação, ele vai dizer que eu sou outra pessoa. Que ninguém vai reconhecer a voz mesmo. Então, aliás, por enquanto eu sou o Marcelo mesmo. Mas é bem apropriado, bem né? apropriado para o tema do nosso programa. Sim. A gente vai falar aqui sobre Fragmentado, Split, né? Filme do M. Night Shyamalan. Estávamos aqui discutindo a pronúncia do sobrenome dele. Filme de 2017, acabou de entrar em cartaz aqui no Brasil. É protagonizado pelo James McAvoy. E é um filme muito complicado de ser comentado sem spoilers. Por isso a gente vai dar uma rodeada aqui, falar de uma forma mais geral, antes da gente entrar na parte com spoilers, tá bom? Então a recomendação é a seguinte: se você ainda não viu o filme, ouça aí uma parte do programa, pause, marque aí o tempo, depois você escuta o resto, tá? Mas já avisando que a gente não vai se alongar muito aqui, até porque a gente vai ter que ficar achando assunto aqui para falar antes de dar detalhes sobre o que acontece no filme. Antes da gente entrar na trama em si, né, falar sobre o filme em si, vamos falar um pouquinho do próprio diretor, que é uma figura que se tornou controversa aí ao longo da carreira, depois que os filmes passaram a desagradar uma boa parte da crítica, né, e do público. Acredito que o público, principalmente, porque ficava aquela criação de expectativa, até pelos estúdios mesmo, de que ele faria um novo Sexto Sentido a cada filme. O Sexto Sentido foi um filme que foi um fenômeno de bilheteria, né? Surpreendeu muita gente com aquela trama que tem um plot twist muito bem trabalhado, muito bem amarrado. E aí, desde O Corpo Fechado, fica-se criando, né, essa expectativa do diretor de O Sexto Sentido e tal. O próprio nome, né, do filme, Corpo Fechado, aqui no Brasil foi escolhido para tentar passar uma impressão de algo sobrenatural e tudo, e a gente vendo o filme, não tem nada disso. Então acredito que a decepção começa aí. E depois a gente vai percebendo uma certa má vontade também de muitas pessoas com o trabalho dele. Eu gosto muito do Shyamalan, admito que tem alguns filmes que eu realmente vejo problemas, que são roteiros principalmente um pouco mais deficientes que outros, mas ainda assim a gente observa ali uma consistência na direção, né, que vai muito além do que muitos diretores mequetrefes que são endeusados, aí, usando um termo que os próprios detratores do Shyamalan gostam de usar, né, para quem o elogia. Mas acho que a gente pode começar dando aqui o pontapé inicial no debate, falando um pouquinho desse cineasta indiano, mas que tem a sua carreira. Ele é indiano mesmo? Ele é indiano ou naturalizado nos Estados Unidos. Tá, okay. Ele é da Filadélfia. Entendi. Mas ele é indiano. Porque a carreira dele é toda Sim. construída em Hollywood, principalmente, né? Em filmes de estúdio. Eu não sei com que idade, mas ele é naturalizado americano e desde jovem, então. Os primeiros filmes dele, antes do Sexto Sentido, você chegou a assistir? Não, são dois, né? Um da avó, Isso. eu não lembro o nome, e o Queria outro. ver também. Eu nunca vi. Eu também não. Eu sei que até um é hoje. muito fácil de conseguir, que é o segundo, e o anterior dizem que é muito difícil de conseguir. Wide Awake, né? O nome. Mas eu realmente não vi, não. Mas, Marcelo, você que, assim como eu, é um apreciador dos filmes do Shyamalan, né? Apreciador é um termo muito adequado e bonito, Silvia. Acho que o Shyamalan é um diretor de se apreciar mesmo. Eu acho ótimo começar o programa falando dele num sentido amplo, porque primeiro a gente escapa de falar do Fragmentado por enquanto, e depois, quando tiver já a consistência de ideias do Shyamalan, a gente abre a porteira aí para falar do filme, né? Mas sim, eu acho que Shyamalan é isso. Ele é um fenômeno americano do final dos anos 90. Talvez seja o grande fenômeno do fim do século passado no cinema americano, com O Sexto Sentido. É o filme que colocou ele nas graças da indústria, do público, da crítica, de todo mundo. Foi indicado ao Oscar, né? Deu uma guinada na carreira do Bruce Willis. É verdade. Quem, em sã consciência, ia imaginar que o Bruce Willis ia estar num filme que fosse tão insensado dessa maneira.
E isso eu tô dizendo, eu gosto do Bruce Willis, gosto de muita coisa que ele fez. Mas pra indústria ele é um ator de filmes de ação, né? Dor de Matar e tal. E ele tá num personagem dificílimo, muito complexo. Então é um fenômeno, né? Que nunca se repetiu, eu acho. E acho que nunca vai se repetir, na verdade. Talvez o maior erro em torno das expectativas sobre o Shyamalan é que ele vá fazer algum filme próximo ao Sexto Sentido. E isso vindo de alguém como eu, que nem acha o Sexto Sentido o melhor filme dele. Eu também não. Eu também não. Mas há uma certa visão generalizada de que ali ele atingiu uma coisa meio Cidadão Kane, né? Que eu também não acho o melhor filme do Orson Welles. E que nunca mais ele conseguiu repetir, né? Então isso volta muito, né? Todo texto, comentário sobre ele volta muito. É uma maldição, né? A glória e a maldição, como é o Cidadão Kane pro Welles também, foi uma glória e uma maldição. E aí que começam as comparações também, né? Com outros cineastas. Disseram, né, naquela época que ele era o novo Alfred Hitchcock. Quando compararam com Spielberg também. Mas eu sempre achei que os filmes do Shyamalan, numa mesma prateleira, eles estariam, na verdade, ao lado de Brian De Palma, John Carpenter, Paul Verhoeven. Né? Certamente. Eu acho que ele está mais dentro dessa estirpe aí de realizadores que sabem o seu lugar no mundo, né? Ou seja, eles não estão tentando emular os mestres, mas sim pegar os mestres e fazer uma outra coisa, como o próprio De Palma. Assim. Eu sempre achei muito curioso que logo depois do Sexto Sentido ele viesse com um filme como Unbreakable, que ganhou essa alcunha, que eu acho horrível. Corpo Fechado, que dá uma ideia de mística, né? Uma coisa meio... Parece o Renascer da Globo, né? O Zé Inocêncio e o Corpo Fechado. Parece um demônio numa garrafinha. Cramulhozinho. Cramulhão. Né? E sempre me incomodou profundamente a escolha desse título. Eu acho, inclusive, meio desrespeitosa. Com o filme, com o misticismo, mas enfim. Não entremos nisso. Mas Unbreakable era um título tão inquebrável, indestrutível. Né? Era tão fácil de traduzir. Não tinha dificuldade para fazer. Não. Enfim, né? Mas o Unbreakable, ele faz esse filme que eu acho muito fora da curva para alguém que vinha de O Sexto Sentido. Todo mundo talvez esperasse um novo suspense sobrenatural, um novo filme de fantasma, uma coisa meio Invocação do Mal 2, sabe? Né? E ele veio com um drama familiar, com toques meio estranhos, e aí se você não sabia nada do filme, você ia se surpreendendo com aquele desenvolvimento do cara que tem um poder. É um filme totalmente fora da curva. E ali eu acho que começou o divórcio dele com quem tinha ficado muito encantado com o Sexto Sentido. Isso. E eu acho que esse divórcio continua, mesmo agora que ele está recuperando um pouco essa boa relação com bilheteria, com a indústria, né? Porque ele também, a gente provavelmente vai falar disso, mas houve um momento em que ele passou dificuldade, não financeira, eu acho que não, mas não consegui mais fazer filmes que ele queria. Não. Ele virou mesmo um persona não grata ali na indústria. Acho que começa aí, no Unbreakable mesmo. Porque depois vem os Sinais, né, que ali ainda teve um certo sucesso. Aí vem A Vila, que aí é uma cisão mesmo, né? Divide mesmo a crítica. A Vila, no certo sentido, foi o filme que confirmou para quem ainda esperava um Sexto Sentido que não ia ter jeito. E aí ele foi abandonado. E, no caso de outros, confirmou que o cara era um gênio. Aí sim, eu acho o melhor filme dele. E eu acho que ali é uma cisão, inclusive, entre os que ainda continuavam gostando e os que pararam de gostar. Aí A Dama na Água... Isso daí já virou mesmo piada dele, né? Não tô falando de gosto meu, não. Mas virou filme piada. Todo mundo que quer falar mal do Shyamalan usa A Dama na Água. A Dama na Água e O Fim dos Tempos também, né? Com aquela coisa, o Marco Wahlberg fugindo do vento, conversando com a planta, né? Sempre usam isso para... Simplesmente não compraram as ideias e usam isso de piada. Isso, não virou... No caso, eu acho até assim, uma coisa tão pequena, porque essa cena da planta mesmo é um alívio cômico, sabe? É um momento isolado ali no filme. Ele não fica o filme inteiro conversando com plantas. Não, e que o Shyamalan sempre trabalhou no limite, pegar no pé mesmo, né? Entre o cômico e o pânico, né? Ele próprio fala muito isso em entrevista. Eu falei, sempre atraiu muito deixar o público em dúvida. Pô, será que isso é pra rir ou não? Isso vai ser elevado à enésima potência no A Visita, né? Mas isso já está presente no Fim dos Tempos, já está presente no próprio Dama na Água. Mas são os dois filmes que, de fato, eles já estão dentro de uma categoria de filmes dele que
Já existia uma separação absoluta mesmo. E aí ele foi para a grande indústria, onde ele também só se deu mal. Fez 2 superproduções que deram errado. Particularmente, eu não gosto do Último Mestre do Ar, mas eu só vi uma vez, nunca mais revi. Também só vi uma vez. Acho difícil que eu vá revê-lo, mas há quem eu goste. não vi. E o Depois da Terra, que eu não acho nada de mais e nada de menos. Eu acho um filme bastante bem resolvido, bem narrado, é um filme curto, é um filme direto. Eu acho que não tem exatamente as características dele, mas tem uma certa filosofia de relações, de superação, que está presente no cinema dele. Mas é um filme muito mais do Will Smith, assumidamente. Isso que eu ia falar, é quase que um filme de encomenda, Isso. né? Que o Will Smith queria produzir com o filho. Não, e que eles brigaram no set interessou. pra caramba. O Will Smith queria controlar todo o filme e o Shyamalan queria dirigir do jeito dele. Sim. E há fofocas, bafos de discussões aos gritos entre os dois. Isso Não vazou o áudio, né? Nunca vazou o áudio. Que mole. Então assim, ele próprio não se refere muito ao filme, né? Eu vi uma entrevista com ele numa TV mexicana, no YouTube, essa maravilha. E aí a entrevistadora, ela fez emoticons que remetiam a filmes dele, pra ele adivinhar de qual filme era o emoticon. Uma coisa ridícula, assim. Aí tinha um emoticonzinho, ele tinha que adivinhar de qual filme era. Quando ela mostra o emoticon que remeteu ele ao Depois da Terra, ele claramente fica meio, After Earth, e dá uma desanimada, assim. Entendi. Passa, né? Então é quase que ele meio que renega o filme. Sim, também, né? ele não assume, não renega também. Agora, o Último Mestre do Ar, eu não conheço o desenho animado, que ele Também é baseado, que é o Avatar, né? O último. Acho que Avatar, é isso mesmo, Last né? Airbender. O título Não chamaram de mais ou Avatar menos no Brasil esse. pra não misturar com o filme do Com o James filme do Cameron, James que era da Cameron. mesma época. Mas, apesar de também ser dos filmes dele que eu menos dou bola, assim, mas ainda assim, tem algumas sequências de ação ali muito bem dirigidas, né? Era um filme infanto-juvenil, era pra ser uma franquia meio Harry Potter oriental, né? E não deu certo, foi enterrada, né? Era pra ser vários filmes. E não deu certo. Mas eu acho que diminuir o Shyamalan a esses filmes que deram errado, ou seja, especialmente o Último Mestre do Ar e Depois da Terra, é agir de má fé, porque esse não é o cinema dele, enfim. Não é por aí que ele vai ser lembrado, né? E não é por aí e ali não está a forma dele. A forma dele está nos filmes que ele roteirizou, que ele quis, que ele dirigiu, que ele escolheu, né? E como que ele acredita, assim. Isso. Isso que eu admiro muito, porque é um diretor que você vê, sabe, como que ele acredita e ele investe naquela história. Ele é um contador de histórias, sabe? E ele te passa isso. E que A Dama na Água é um filme sobre isso. Incompreendido, A Dama na Água é um filme sobre uma contação de histórias. Agora, Raquel, Renato, vocês vejam bem, no mundo de hoje, de blockbusters, remakes, reboots, re-reboots, caso do Homem-Aranha, né? Adaptação de quadrinho, adaptação de livro, tudo. Série de TV, versões não sei o que, animação, escambau. O Shyamalan talvez seja um dos únicos da indústria de Hollywood a fazer filmes originais. É verdade. Sim, eu penso isso também. Originais mesmo, que são roteiros dele, criações dele. No caso do Fragmentado, algo que ele já alimentava há muito tempo, só agora ele conseguiu fazer. É um realizador, assim, que ele é meio difícil de qualificar por isso, porque o Fragmentado, A Visita, os próprios filmes anteriores são filmes absolutamente puros, eles não vêm de nenhuma outra fonte que não seja a crença na ficção, né? Pois é, e isso significa muito pra recepção que ele tem também, porque o original é sempre um risco, né? Isso. E ele, sabe, eu gosto porque, assim, ele não tem esse medo do risco, assim, ele faz o que ele acredita e isso é importante exatamente pra gente ver coisa nova, pra gente pensar coisas novas e não somente esse monte de adaptações e de remakes e de histórias que você já conhece, enfim, ele sai da zona de conforto, assim, ele te faz sair da sua zona de conforto também. Então por isso que eu fico um pouco triste com essa má vontade que muitas pessoas têm. Porque é como se fosse uma zoninha de conforto ali que aquela pessoa já identificou. Não gosto, é ingênuo, é bobo, é filme ruim.
Mas, sabe, nem abre a cabeça pra tentar enxergar, assim, um pouco O Shyamalan, dessa originalidade dele. Uma pré-indisposição, né, com os filmes. O Shyamalan, ele conseguiu uma façanha, eu acho, na indústria, que é criar, ele ser referência de si mesmo, né? Ou seja, os filmes dele não têm referenciais fora. É isso. Como não são adaptação, não são nenhuma outra coisa que veio antes, a referência dos filmes dele é ele mesmo. Isso é muito curioso, porque quando a gente vai ver os filmes, o nosso imaginário está impregnado dos outros filmes dele. Né? Não está impregnado de uma outra versão, de um filme feito nos anos 70, Verdade. ou então de um anime, né? A gente estava mais cedo falando do Ghost in the Shell com o Renato aqui, então... a referência é ele mesmo. Isso também foi algo que, por ele trabalhar muito bem, também foi gerando alguma antipatia, né? Porque é um realizador muito dono de si, muito controlador do próprio processo, né? Ele quer fazer, ele vai fazer a coisa do jeito dele. Aí, como a Raquel disse, isso extravasa na tela, o controle, o cuidado, né? A artesania ali, toda perfeita, toda dentro de um estilo. E ele foi aprimorando isso nos filmes. Como Isso tantos também outros diretores que também têm essa característica, né? De ter esse controle sobre a própria obra e que não sofrem essa quase que uma perseguição mesmo, né? Me parece quase... Às vezes eu fico imaginando se o Shyamalan não é petista, porque ele sofre uma perseguição... Mas ele já sofreu perseguição antes desse dualismo atual. Sabe? É uma perseguição que me parece o que a gente costuma ver aí na mídia, né? Uma caça às bruxas, né? Mas essa característica de ser dono de si mesmo incomoda as pessoas também. Incomoda a própria indústria também. Isso, porque passa essa coisa, é pretencioso, sabe? Sim, e é mesmo. Mas a pretensão, ela faz parte da grande arte, assim, sabe? Agora, falando do cinema dele, né? Como internamente, por que a gente gosta tanto, né? A mim, pelo menos, é porque eu acho que ele é um dos poucos realizadores que constrói um mundo, sabe? Um mundo que só existe naquele tempo da projeção. Por mais que ele tenha referenciais do mundo real, né? A gente identifica, né? As histórias, a maioria se passa na Filadélfia. Os personagens são figuras meio do cotidiano, né? Tem, né, o psicólogo, é o trabalhador, o segurança, tem lá o botânico, sei lá quem mais, o fazendeiro... Né? No caso da Vila, você tem aquela coisa lá. Mas são filmes que têm um universo totalmente delimitado, com regras próprias, e que ele domina a construção desse universo sem recordatório, quer dizer, sem explicar como é o funcionamento daquele universo, né? Por isso que quando os filmes revelam segredos, né? Não vou nem falar de plot twist, porque eu acho que o único plot twist da carreira dele está em O Sexto Sentido. Acho que dali adiante as pessoas buscam plot twist, mas não é plot twist. E acontecem coisas assim, que ligam os pontos, mas não necessariamente são uma reviravolta. Que e geralmente tudo que você estava vendo antes era mentira, não é isso. Eles te fazem rever a construção do filme para chegar até ali. Se você tiver prestado bem atenção, você consegue chegar naquela conclusão antes de te apresentar. E um filme como A Vila, por exemplo, muito mais do que plot twist, que tem ali uma complementação daquele universo, né? Ou seja, o que vai sendo revelado ao longo do filme, tem várias revelações, são revelações, né? Eu acredito até que tem um pouco disso na Vila. Chega um determinado ponto do filme que ele mesmo faz uma coisa assim, vocês estão esperando uma revelação. Eu não vi A Vila. Então... Não viu? Nossa, ainda bem que eu não dei spoiler. Então vou me conter aqui. Mas Raquel, eu preciso tem um ver momento, imediatamente. Que um dos grandes filmes dos anos 2000. Eu gosto pra caramba. Pois é, porque lembra que a gente comentou que Sexto Sentido não é nosso filme preferido, né? Porque pra mim, até então, é Corpo Fechado. Mas agora eu preciso ver A Vila. Eu cortei o Renato só porque eu fiquei... Não, só fechando aqui o raciocínio, é porque me parece que em um momento do filme, ainda tá, acho que pouco depois da metade, ele meio que faz algo assim, já vou entregar. Vocês estão esperando uma revelação, plot twist, já vou entregar e vamos continuar aqui. Na verdade, ele faz uma mutreta, né? Sem dar nenhum tipo, tá, Raquel? Fique tranquila. E se você, ouvinte, não viu A Vila, você tá errado, então veja logo. Agora, se você viu e não gostou, tudo bem, tá? Você não tá errado. Aí você só tá no direito. Agora, quem não viu, tá errado. Em que ele meio que joga uma isca, né, pro público. Assim. Você quer isso que o Renato falou.
Então toma, só que depois é outra, enfim, o filme vai criando camadas, sabe? A jogada brilhante é um pouco essa. E eu acho que essas complementações, elas servem para expandir esses universos, sabe? E aí eu acho que a compreensão do todo, tanto é que quando os filmes acabam, você tem uma compreensão do todo, né? Todo aquele mecanismo já foi solto. E isso está muito presente pelo fato de as revelações se darem para os personagens também, né? Então, raramente há personagens dos filmes dele que sabem dos segredos. Em geral, eles não sabem. Eles descobrem e o espectador que está acompanhando descobre junto. Isso. Com raras exceções. A Vila, por exemplo, é uma exceção, mas enfim. Existe um envolvimento ali de visão, né, que complementa. Então acho que a ideia de viradas de roteiro, finais surpreendentes e tal, virou, na verdade, uma grande piada que ele admite muito bem, né? Não sei se vocês lembram do Oscar desse ano. Genial. Brilhante. Teve aquela treta toda do Oscar e ele tweetou no meio, né? Logo depois, dizendo: fui eu que escrevi o bloco final do Oscar, deu tudo certo. No geral, ele lida muito bem com tudo isso, né? Agora eu acho que ele passou. Ele sofreu bastante ali depois da Terra, mas agora ele já tá tranquilo. Já tá mais... Duas coisas, né, que eu queria comentar aqui ainda a respeito de Shyamalan, né, de uma forma geral. Algo que me agrada muito no cinema dele, que é ele manter esse pé, ao mesmo tempo, num realismo, né? A gente observa isso até mesmo na forma como ele conduz a câmera, em alguns momentos assim, como se a gente estivesse ali, né, junto com os personagens na cena, e ao mesmo tempo ele ir para esse universo de um realismo fantástico ou sobrenatural, né? Depende ali da história que ele está contando. Então acho que ele consegue fazer uma transição muito interessante, né, entre essas duas esferas. Uma progressão, assim, né? Vai te captando pelo realismo. Às vezes você nem está esperando, né? Quando você vê, pô, interessante, tem algo aqui que não que está fora do comum. Sim, aos poucos ele vai te dando elementos, assim, para chegar ali num terceiro ato que é mais fantástico mesmo. Isso só é possível porque os dois, né, falando em atos, como a Raquel falou, os dois primeiros são muito rigorosamente construídos, né? Então, quando vem alguma coisa que foge do senso comum, a gente já está tão envolvido com a construção anterior que aquilo, na verdade, é integrado, né? É integrado. Isso vira algo que só quase como se, claro, né? Só podia ser isso. Não vai questionar assim, não. Pelo menos acho que a graça dos filmes dele é exatamente essa. É isso mesmo. Faz todo sentido. Faz todo sentido que no Corpo Fechado o cara seja aquilo ali. É isso mesmo. Sabe? E em alguns outros filmes, quando você... Às vezes acontece o inverso. Você está imaginando que é uma coisa que está fora dessa realidade, né? E quando você mal espera, a gente fala, não... Também. A coisa está aqui, ó. Concreta. Os Sinais, eu acho que tem um processo muito interessante também, que além da construção muito rigorosa do suspense, como suspensão mesmo, tem várias cenas no filme em que nada está acontecendo, mas está na iminência, né? Então, isso é muito comum, mas nos Sinais isso é mais potencializado. É um filme que o tempo todo parece levar a crer que a ideia da invasão é uma mentira, né? É algo que eles ainda não estão entendendo direito, né? Fala, não é possível, isso não está acontecendo. E você tende a pensar, é verdade, invasão alienígena, uma fazendinha, tá tudo bem ali. Invasão alienígena que eu conheço é a Independence Day, a Guerra dos Mundos. Os carinhas ali colhendo milho, nada a ver. Só que aí, né, a gente sabe que eventualmente vai ter uma invasão e o filme vai tratando disso naquele núcleo, né? Com todas as coisas. E os Sinais, eu acho uma pena que quem não gosta do filme tende a culpar o roteiro, sabe? Porque a ficar dizendo que tem algumas coisas que não fazem sentido, a coisa da água, eu acho isso uma pataquada, porque a questão da água no filme, ela é um McGuffin Hitchcockiano, né? Total. Pra quem não conhece o termo, é uma pista falsa, né? É algo pra você prestar atenção, quando na verdade o que importa é o que não está ali, né? Exatamente. Quem viu Psicose do Hitchcock, o McGuffin seria o bolo de dinheiro que a personagem rouba. E o filme não é sobre aquele bolo de dinheiro. Isso que me incomoda demais em algumas opiniões a respeito dos filmes dele.
Parece que as pessoas se apegam ao superficial. Isso. Aí é a mesma coisa. Ah, tá fugindo do vento. Isso, exatamente. Ah, tá conversando com a Exatamente. planta. É só isso? Não, Sabe? isso é É só isso? Não É a gente. isca. Isso é uma isca. Né? No caso da Dama na Água, a isca do filme é ser um filme de uma como é que ela chama? Ela é uma Ninfa. ninfa. É de ser um filme de uma ninfa. Né? E quando na verdade não é. É um filme sobre oralidade. Sabe? Aham. Sobre pessoas que precisam usar a palavra para sobreviverem. Né? É. Só que ele usa uma alegoria de um condomínio onde uma ninfa sai da piscina. Então Os Sinais. Os Sinais não é um filme sobre alienígenas invadindo a Terra que tem problemas com água. Não é sobre isso, sabe? Isso é pista falsa, né? Que o Shyamalan é mestre, né? E disso ele é Hitchcockiano. Ele é mestre em jogar pista falsa. O Avila, Raquel, quando você vê, não acredite em nada que você acha que está vendo. E a outra coisa que está ligada a isso que a gente está acabando de conversar aqui agora, que é o que mais me incomoda em alguns roteiros dele, que é se apegar às vezes muito a elementos conceituais que ele não explora tanto. Aquela coisa, os próprios enredos, né, dos filmes de uma forma geral são aquelas coisas que tem um termo que eles usam na indústria que é high concept, né, que é uma coisa fácil, assim, é um filme sobre alienígenas, uma fazenda que, enfim, É a tagline do uma filme. tagline, assim, né? Um rapaz, né, que tem 23 personalidades, né? Umas coisas assim. Aí você observa que em alguns filmes, e nos que eu tenho mais problemas, né, com os filmes do Shyamalan, que eu tenho mais problemas, isso é o que mais me pega. Por exemplo, no Fim dos Tempos mesmo. Tem alguns elementos ali que você percebe assim, que ele está tentando falar uma outra coisa que está além dessa superfície que as pessoas criticam. Mas muitas vezes ele abandona, ele não desenvolve tão bem assim, esses conceitos. Sabe? É difícil falar sem spoiler. Sem exemplificar, né? Mas é algo que eu acho que também contribui para que algumas pessoas tenham essa resistência, cria essa distância, né, dos filmes dele, porque vê assim, que bobagem, né? Porque acredita que é só aquilo, mas aquilo é só um conceito. Se você ver o que aquilo quer dizer, o significado, um simbolismo, talvez aquilo represente, E até como você ele pode filma encontrar isso, mais né? coisas. Isso. Que eu como acho que ele é um filma. mestre de forma. Diretor mesmo. Se você quer saber o que é direção, ele é um exemplo. No Fim dos Tempos mesmo, aí já é algo que eu gosto muito no filme, que é tudo que gira em torno daquele anel do humor. Sim. Sabe? Que muda de cor, né? As pessoas falam, mas que bobagem isso, né? Mas aquilo tem um significado por trás, sabe? Que diz respeito ao próprio tema que o filme está discutindo, né? Essa coisa da comunicação entre as pessoas, ou melhor, a falta de comunicação, esse afastamento, esse distanciamento, isolamento, né, do ser humano nesse mundo moderno, né? Essa coisa da raiva, né, que está incutida ali nas relações humanas. Enfim, tem coisas ali que eu acho que ele, algumas vezes ele falha nisso, em desenvolver esses conceitos. O próprio conceito que ele mesmo brota, né? Entende? Ele coloca ali e talvez ele deixe muito assim para você interpretar. Sabe? Sim. E aí depende de você formular isso na cabeça. E aí algumas pessoas também criticam. As pessoas só elogiam os filmes do Shyamalan porque elas estão elogiando um filme que elas construíram na cabeça dela, não é o que está no filme. Sim. Poxa, mas cinema é isso. O cinema funciona na nossa cabeça, né? Sem a interpretação do espectador, o cinema não é nada. E se você tem concretudes no filme, é isso aí, amigo, né? Tipo, por exemplo, tudo que você está dizendo está no filme. Você não está inventando nada, né? A sua sensação em relação com aquilo é que vai ser uma construção sua. Mas os elementos estão lá, inclusive os conceitos, né? Você vê limitações e tal. Eu acho que talvez isso tenha a ver com o aspecto indiano do Shyamalan, né? Que eu não sei na vida pessoal se ele segue alguma crença, se ele pratica o budismo, eu não sei. Eu li que budismo, alguma coisa. Que ele falou numa entrevista que ele foi criado na religião hindu. Quando criança. E aí depois, quando ele cresceu, estava um pouco mais velho, que ele frequentou a igreja católica. Eu tenho convicção de que a relação dele com a espiritualidade é algo que movimenta os filmes, sabe? Sim, eu também. Desde da questão do hinduísmo até, agora você está falando relação cristã,
E eu tô falando de espiritualidade, não tô falando nem de fé, é diferente. Eu acho que está muito presente na relação com o material, né, com o objeto concreto, a natureza, e uma certa abstração do ambiente. No caso do Fim dos Tempos, isso é mote do filme, né? O que é realmente o perigo do fim dos tempos? É o ar ou é a natureza? Aquilo são coisas que os personagens deduzem, mas não tem nada no filme que dê de fato um motivo para o que está acontecendo, né? Essa, aliás, é a pista falsa do filme, né? Toda a nossa relação de que é a natureza, é a árvore e tal, é porque os personagens disseram isso, mas não tem nada concreto no filme. Então tem uma abstração que eu acho que ele deve carregar um pouco dessas relações com o espiritual, assim, sabe? Com algo que, por exemplo, um diretor tailandês como Apichatpong Weerasethakul, já aquilo ali tá na forma dos filmes. Mas ele é um cara que filma na Tailândia, que pratica, né, toda a vivência ali tailandesa, então os filmes meio que são impregnados por uma certa noção do animal, do mineral, do material, muito mais plena. O Shyamalan é o cara que tem essa relação, mas ele tá na indústria americana. Então como é que você casa isso, sabe? E talvez tenha esse ruído aí que o Renato tá dizendo do conceito meio se batendo com o concreto, talvez um pouco por essa desregulagem que a gente às vezes percebe, mas que eu particularmente até acho bem fascinante, assim. Você falou de fé. Eu acho que a fé está muito mais ligada ao personagem, assim, né? A fé nele mesmo, na superação que ele pode conseguir. Que eu acho bem interessante, assim, que os personagens da maioria dos filmes dele são pessoas marginalizadas, né? Tem traumas, problemas sociais, enfim. E aí ele mostra, sabe, essa fé em si mesmo, capaz de superar isso. Que eu acho bem bacana, porque é o poder da superação. Então, às vezes, eu li alguém comentando sobre achar que é bom ter o sofrimento. Mas acho que não é isso. Ele não está querendo dizer que é bom você ter um passado de sofrimento. Não é isso. Ele está querendo dizer sobre a superação, sabe? Que você também, apesar do seu trauma, você pode transformar isso em uma força. É diferente de dizer, não, pra você ser bom, pra você ser poderoso, você tem que sofrer. Não, não é isso, assim. Até porque os filmes vão ser sempre o processo de como essa aspiração se dá, né? Sim. Alguma situação limite que vai colocar aqueles personagens em contato direto com os problemas do passado. E falei, e agora? O que a gente faz, né? E como que ele também tem uma relação com a infância, né? É verdade. Acho que muito disso dele de ser um contador de histórias, e aí ele sempre tem algo assim relacionado à infância. Ou uma criança, ou uma história de infância que tá no passado, mas que tá atuante no presente, assim. Então, Então, depois eu falo isso quando a gente estiver discutindo uma cena específica, aliás, cenas, né, específicas do Fragmentado. Mas acho que a gente já pode agora falar um pouco sobre o filme, ainda sem spoilers, né? O que dá pra falar do filme sem spoilers? Caramba, olha, né? primeira coisa a dizer sobre o filme sem spoilers não leia nada sobre o filme. Eu não sei se a essa altura os ouvintes todos já viram, espero que sim, né? Mas a gente estava comentando aqui antes que é um filme tão delicado na construção, né? Na maneira como a gente se relaciona com ele, essa coisa do universo que eu falei antes e tal, que até a tag do cartaz atrapalha um pouquinho essa relação. Mas enfim, é inevitável, a gente vive num mundo que, né, isso é uma loucura de informações. Eu consegui ir quase virgem, eu consegui só ler a tag do cartaz. Eu fui virgem. Sem tag do cartaz? Sem tag do cartaz. Não, e acaba que depois eu estava lendo algumas coisas da própria Wikipédia, né, sobre o filme. E, cara, se eu tivesse lido antes, já... não digo nem a descrição da sinopse, que ali conta o filme inteiro, né? Mas próprias informações de bastidores já entrega muita coisa, que se eu tivesse ficado sabendo antes, ia atrapalhar a minha experiência. E eu fiquei muito feliz de ter ido pro filme também quase virgem, igual o Marcelo. Eu acho que a intensidade da experiência em alguns realizadores depende muito disso. Não são todos, não. Ele é um deles, em que a intensidade da experiência é modulada pelo seu desconhecimento do que vai encontrar. O caso do A Visita, por exemplo. Eu só sabia que era found footage,
que é essa formato meio a Bruxa de Blair, né? É uma misteriosa fita encontrada em algum lugar. Vamos ver esta fita. Eu só sabia que era found footage, não sabia nada. Então foi também uma pancada atrás de pancada. Então acho que... Então é isso. Se o ouvinte ainda não viu e está escutando até agora, não leia nem a tag do cartaz. Mas a gente pode falar, sei lá, do James McAvoy. Vamos falar do James McAvoy. É o ator, né? É verdade. Ele tá realmente fantástico, né? Pelo próprio conceito do personagem, que sofre desse transtorno, né, de personalidades, a gente já imagina que ele faria algo notável, né? E aí entra também a importância do diretor em como que ele conduz algumas cenas para valorizar justamente esse trabalho dele de ir de uma personalidade para outra, né? O que eu fico muito impressionado na presença do McAvoy no filme é que o filme não tenta explorar essa característica de ser um personagem de personalidade múltipla, né? Ele não é tratado pelo filme como um ator que precisa mostrar visualmente como ele é fantástico. Basicamente, estou dizendo o seguinte: não tem nenhum plano no filme em que a gente pudesse separar e colocar no clipe de melhor ator do Oscar, sabe? Que é sempre assim, o momento é o solo do ator pra ele concorrer a um prêmio, e na hora de anunciar James McAvoy, aí põe uma cena, aí põe aquela cena, a cena, sabe? Que aí todo mundo vai aplaudir e tal. Eu acho que o filme tem a esperteza de trabalhar com a interpretação dele na montagem, que é difícil de fazer quando você depende de uma interpretação boa, né? Então não fica explorando um plano muito longo na cara dele pra mostrar como ele é um cara fodão que vai ficar mudando a cada vez. Não, trabalha na montagem. Então a cada novo plano, a cada novo corte, você pode se deparar com uma coisa estranha. Falei, opa, peraí, mudou. Sabe? Mudou de novo. Eu acho que o filme faz muito bem esse equilíbrio entre a interpretação dele, que eu acho fantástica, com a própria noção de direção. Que não, tá, legal. Agora o filme é meu, né? E é isso, né? E nós vamos modular isso aqui de maneira a causar um estranhamento no público. Tem um momento no filme que ele faz isso, de deixar um plano mais longo para você perceber a mudança de uma personalidade para outra. Mas ali é funcional. Não, mas é um momento em que é necessário aquilo. Mas se você se lembrar, tem corte para nuca. Muito rápido, porque aí você mostra o plano de reação do ambiente. Sim. Então, mesmo que haja essa permanência, há um cuidado de mostrar também como que aquilo afeta o ambiente, sabe? Então, acho que, de novo, para construir um universo, você precisa lidar com o ambiente. E aí ele é esperto de, sim, ele mantém, mas ele não ignora o ambiente. Eu acho que essa é uma coisa que diferencia muito. Assim como a Vila, ele não tem contraplano, por exemplo. A Vila é um filme muito nervoso nesse sentido, porque os personagens se encontram, conversam e nunca tem um contraplano, que é o seguinte: foco no rosto do Joaquin Phoenix falando. Não tem um foco no rosto da Bryce Dallas Howard ouvindo. O plano que vai contrariar esse vai ser talvez eles de costas, sabe? E você não vai ver o que ela tá pensando. Ou então vai ser um de lado, uma coisa meio diagonal. Ele não tem o contraplano óbvio, sabe? E eu acho que no Split ele repete isso. Concordo. E engraçado, você falou do Joaquin Phoenix. Ele seria, né, o protagonista do filme. Pra você ver quanto tempo que ele vem desenvolvendo mesmo, né? Acho que deve ter sido desde a época lá da Vila, que eles trabalharam juntos. A Vila e Sinais, né? Os Sinais, né? Foi a primeira vez que eles trabalharam juntos. Aí depois, né, acabou que ele não conseguiu, e quando ele tirou do papel, de fato, ele chamou o James McAvoy, que fez um trabalho realmente fantástico. E a menina também, né, a Anya Taylor-Joy, que fez A Bruxa, né, o filme mais conhecido dela. É uma atriz que está em início de carreira, tem alguns outros 3 longas, todos lançados no Brasil, inclusive, fiz essa pesquisa, lançados direto em home video. Ela fez A Bruxa, o do Robert Eggers? Isso. Quem que ela é ali, né? A garota. Ela é a principal. Chocado com Porque ela tá loira, né? Ela tá com Por isso cabelo que eu olhava loiro. pra ela no Split e falava, tem uma familiaridade com essa moça, mas ela é muito nova, não? Pois é. Que coisa, hein? E nesse filme também, acho que é um filme de 2 forças também de interpretação muito fortes. Qual? Né? O Split. Ah, sim. Né? O James McAvoy e ela. É. Porque as cenas que os dois estão juntos, principalmente, é um cabo de força, né, que eles estão travando Força ali. da natureza.
psicologicamente, né, no jogo que ela propõe pra ele. E ela é uma personagem muito pra tentar se bem livrar delineada, daquela né? situação. Ela é uma personagem muito bem delineada pelo filme, de uma maneira que eu acho muito impressionante. Desde da maneira como ela é apresentada e como ela é desenvolvida e, enfim, como as coisas vão, sabe? Eu acho ela é uma dessas grandes personagens femininas que o Shyamalan desenvolve na carreira, assim. Ele já falou na entrevista que ele gosta muito, que ele, por ter sido criado com mulheres, porque eu acho que ele perdeu o pai muito cedo, e ter só filhas, ele sempre quer criar personagens femininas fortes. Né? Ele quer. Interessante. Pra ele isso é necessidade, porque ele vive com mulheres fortes ao redor. Então é muito interessante se você fizer um retrospecto. Quando há uma personagem feminina nos filmes, ela sempre é muito forte. Assim. A Toni Collette, desde né? a mãe do garoto, que aguenta sentido. aquele tranco ali, até a própria Bryce Dallas Howard no A Vila e a outros ao redor. Enfim, é verdade. Tá tudo lá. Até a garota do A Visita, que é brilhante. Nossa, muito legal. Agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E a própria doutora Karen também é um personagem muito boa. Personagem bem lembrado. Muito Nossa, eu fiquei apaixonado com a personagem. Que é a psiquiatra, né? A psiquiatra é uma personagem madura, experiente, né? Você percebe que ela tem um pleno conhecimento do que está acontecendo. Exatamente. Mas é um trem desgovernado, ela não sabe o que fazer. Eu fiquei impressionado. Ela tem que defender uma causa também, né? Além de trabalhar ali, tem que defender uma causa para a comunidade científica. Incrível aquela atriz. Ela é uma atriz de teatro. Eu dei uma olhada depois. Não sei nem se fez muito cinema, ou se fez cinema, mas que ele encontrou ela no teatro e carregou ela pro filme. Ele falou nessa mesma entrevista que ele fala da Joy, ele diz que sente muita falta em Hollywood de personagens naquela faixa etária. É uma... Quem não viu, né? Ela é uma personagem dos seus 60 e poucos anos, né? Por aí. E ele fala, não tem muitos papéis para mulheres nessa faixa etária que interpretem esta faixa etária. Ele falou, não, eu vou, essa vai ser. E é uma atriz impressionante. Bom, vamos para os spoilers, porque já me faltam aqui anotações. Faltam palavras. Para falar sem entregar qualquer coisa que seja. Dá pra gente falar da fotografia, por exemplo, que é do mesmo cara que fez Corrente do Mal. Veja você, que fotógrafo, hein? Pois é. Só tô tendo revelações hoje. Isso aqui dá não pesquisar antes pro filme. Você não sabe quem é a atriz, você não sabe quem é o fotógrafo. Mas aí combina ainda mais com o cinema dele. Nossa, completamente. O Mas, do Mal. E ainda assim são filmes visualmente bem distintos. Né? Você não vê fragmentado e lembra de Corrente do Mal pela fotografia. Exatamente. E eu senti falta da música do James Newton Howard, que é um grande colaborador do Shyamalan, que fez as melhores trilhas de suspense dos anos 2000, eu acho. Porém, né, daqui a pouco falaremos com spoilers sobre onde James Newton Howard está nesse projeto. Bom, acho que é só isso mesmo. É difícil. Então, beleza. Já estamos aqui, né, com mais de meia hora de programa. E já falamos bastante, já me sinto satisfeito de ter entregue, né, ao ouvinte algo substancial antes de entrarmos em spoilers, tá? Então, a partir de agora, você que não viu Fragmentado, fique avisado. Você vai escutar spoilers do filme. Começando desde o início, né? Plano 1. Plano 1 é ótimo. Vamos dar spoiler de cada plano. Plano 1. Não, porque a relação que eu faço. Brilhante. Plano 2, impressionante. Plano 3, tô chocado. Eu digo assim, porque a forma como ele constrói aquela cena de apresentação da menina com aquele dolly zoom, né, com aquela técnica que o Hitchcock, né, inaugurou em Hollywood, no Corpo que Cai, que é aquela situação em que você mantém o objeto central, né, no caso a menina, focado, enquanto o fundo vai quase que se distorcendo, vai ficando maior, né? Você dá o zoom ao mesmo tempo em que você afasta a câmera para trás para criar essa sensação. Você dá um zoom na câmera e puxa a câmera para trás, e aí você tem uma vertigem, né? E aqui ele faz isso bem lentamente, né, bem cuidadosamente, coloca um plano até um pouco mais longo assim, do que a gente está acostumado a ver em filmes comerciais. E ele é quase como se ele estabelecesse um não lugar para aquela personagem, né, um deslocamento que fica depois evidente que ela sente, né, em relação às amigas e tudo. E isso está intimamente ligado para mim à conclusão do filme, quando
ela tem o último confronto com o personagem James McAvoy, quando ele percebe, né, as cicatrizes da barriga dela, e ele tem Se reconhece, tem uma né? relação de empatia ali entre os dois, né, que faz com que ele a liberte. Né, Tem uma por assim cumplicidade de, pô, ela é um pouco um duplo de mim, né? É. Agora, o início eu acho impressionante. Primeiro, como eu não sabia nada, a gente falou antes, eu tenho um toque. Eu tenho um toque. Que é, eu sempre acho que eu entrei no filme errado, até ter certeza de que não é errado. Então, ainda mais eu vi numa rede Cinemark, né? São 20 minutos de trailer, pipoca, comercial, caramba. Quando o filme começou, e aí aparece aquelas meninas, e um pai buscando, eu falei, putz, tomara que seja o filme certo. Aí quando eu comecei a ver esses movimentos, isso aí do zoom, eles andando, eu falei, não, claro que é o Shyamalan, né, cara? Ninguém filma desse jeito do nada, de graça. Aí, mas assim, claro, né, meu toque só me deixou bem tranquilo quando o James McAvoy apareceu. Mas aí também já mostra o inusitado do filme, né? Ele começa pela menina, Sim. né? Não pelo suposto protagonista, né? E, inclusive, ele foca nela até o momento que ele tá presente, né? Isso. A gente fica ali de olho no rosto, nas expressões dela, e num tempo... Isso vai pro Zé. Só pra lá, Teste? Então falta no rosto dela. A gente foca naquele rosto, naquela expressão, na tensão, e é um tempo psicológico ali. Eu sinto a tensão junto com ela, assim. Aquela lentidão que ele coloca, as ações, tipo, dela, sabe, olhar, perceber o que tá acontecendo, dela tentar fugir, é tudo muito lento porque é uma tensão muito grande, né? E é algo que é muito próprio do cinema do Shyamalan, e que ele herda isso, aprende isso, né, com Hitchcock, que é trabalhar toda essa tensão no extracampo. Sim. Né? Exatamente. Você não está vendo o cara. O que tá ele acontecendo. Tá ação lá fora. Né? Tá tudo. bombando lá fora. Você tem alguns indícios, assim, a hora que ela olha no retrovisor. Vê a comida, e a hora você... que o pai demora. que o pai conversa com a câmera, depois você descobre que aquilo é um plano subjetivo. Isso. Né? Sim. Ele vai construindo isso tudo no extracampo. E ao longo do filme, isso vai se repetir na relação delas, ali em cativeiro, com o que está acontecendo fora do quarto. Né? É algo que está em todos os filmes do Shyamalan. Ele é um mestre fora de campo mesmo, um mestre muito comum. E nesse filme isso acontece tipo, o tempo todo, mas os personagens estarem confinados em algum lugar fechado e alguma coisa bem estranha tentando entrar ou fazendo barulho, né? Desde o garotinho ser sentido na cabaninha lá, com os fantasmas na porta, até o próprio fim dos tempos, né? Quando eles se trancam na casa e enquanto uma senhora tá batendo a cabeça, quebrando tudo pra se matar. Mas nesse fragmentado é de fora, mas continua sendo dentro de algum lugar, né? Por isso que aí ele eleva, né? Tá ali fora, mas também é um tá, fora que não é fora, assim, é dentro exato, ainda, correto. é claustrofóbico. Eu me recordo, nem me lembro de ter algum plano aberto, assim... Tem só quando ele se desloca, quando a psicóloga se desloca. Muito pouco. Mas é um filme muito fechado, né? Então, não chega a ser um filme assim claustrofóbico no sentido físico, mas ele é um filme sempre em interior. A maioria das cenas é em interiores, né? É verdade. Tem um momento que ele vai pro metrô, aí tem toda uma coisa meio exterior, mas mesmo assim ele vai pro metrô, né? Mais claustrofóbico. É mais dentro dos ambientes. Metrô, enfim. Ele filma em scope, né? Exatamente. E o ambiente é muito importante pro personagem do McAvoy, né? Que é onde ele faz as transições ali entre muita personalidade pra não caber tem que ter o scope pra caber, né? Não, aliás, isso das personalidades é algo que me preocupava quando eu soube, né? O personagem tem 23 personalidades. Pô, imagina, o cara vai ficar se transformando 23 vezes ao longo do filme. Não, isso não parece Mas não. Isso não te parecia um factoide? São 6 ou 7, né? Acho que são 9. São 9 ao longo do filme? Eu vi numa entrevista, ele falou que
Antes de só comentar esse xiste aí, né? Não parece um factóide? Parece. Ai, meu Deus do céu, Shyamalan, pelo amor de Deus. Vai fazer filme assim, não inventa moda, cara. Tipo, tá querendo aparecer, né? Não me complica, eu já te defendo aí pra galera do mal. Não, mas quando eu vi que as pessoas estavam gostando do filme, que foi sucesso de bilheteria, eu falei assim, pô, então ele fez alguma coisa assim pra agradar mesmo as pessoas que estão, né? Mas depois do filme eu fiquei meio obcecado, né? Eu parei a ver entrevista com ele no mundo todo no YouTube, tem várias, porque ele promoveu muito esse filme, veio até o Brasil, né? Ah, fiquei morrendo de vontade de estar lá em São Paulo. Imagina, e ele é tão simpático. Pois Não, nunca entrevistei ele não, mas os vídeos, ele é muito simpático. Não, eu só não fui a São Paulo por causa da crise econômica. Ah, sim, a crise acabou com a gente. Mas é assim, eles respondem a tudo e tal. Então eu vi várias, não só no Brasil, no México, na Espanha. Eu vi entrevista dele em vários lugares. E aí ele fala que no roteiro ele tratava cada personalidade como um personagem. E na direção também. Então ele lidava com o McAvoy pelo personagem. Então ela falava, então agora é o seguinte, fulano vai estar aqui, o Hedwig, né? Vamos pegar o mais famosinho do filme. Hedwig vai estar aqui, então o Hedwig, ele lidava com isso. O mais legal é que, desculpa, ele mandou o roteiro para o McAvoy ler, antes de qualquer coisa, para ele se interessar. E o McAvoy, ele conta numa entrevista, na metade do roteiro, ele ligou para o Shyamalan e falou, olha, eu tô gostando muito, eu vou topar, só que eu ainda não entendi quem eu sou no filme. Você quer que eu seja quem? Porque no roteiro, como a ideia da personalidade múltipla só aparece mais pra frente, ele escreveu o roteiro com as falas por personagem. Então você lendo o roteiro, parecia que eram outros personagens. Eu quero brincar com você. Aí ela, fulano, você é uma criança? Aí sei lá, o nome da mãe, da mulher. Então o McAvoy lia e falava, não, tô adorando, mas quem eu sou aqui? Ele falou, não, você é todos. Aí ele ficou meio assustado. Falou, não, beleza, vamos lá. Foi o primeiro plot twist, foi isso. Pra ele, antes de ele terminar de ler, que ele ligou, ele falou, não, continua lendo. Acho que foi isso. Ele falou, continua lendo, keep reading. E aí ele falou, então eu quero que você seja todos. Legal. Nossa, então é muito literário, né? É muito legal da parte como roteirista lidar com isso. Por isso que eu acho que funciona tão bem. Cada personagem que o McAvoy faz tem uma personalidade corporal, né? Tonal, expressiva, comportamental. É uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo são detalhes, né? Porque ele mesmo quando ele sai, por exemplo, de uma personalidade masculina para uma feminina, ele coloca tipo um encharpe. Isso. É algo assim, o mais minimalista possível, né? Para que seja representado que ele está sendo outra pessoa, né? No caso ali. Mas é muito curioso pensar nisso também em relação a esse trabalho de extracampo que ele faz, que o próprio conceito dessas personalidades, eles estão todos na cabeça dele, né? E de quem está conversando com eles. Tipo, e que sabe, né? Agora ele virou outra pessoa, né? Mas não é nada muito concreto, assim. Ele não se transforma fisicamente como a mística do X-Men. Ou até o Norman Bates, que se veste de mãe, né? Exato. Eu acho que ele foi muito fiel, assim, ao transtorno, sabe? Ao transtorno dissociativo de identidade. Porque isso é muito interessante, gente. É uma área, assim, que, sabe... Não sei se a palavra é fascínio, porque, ao mesmo tempo, é uma doença, uma patologia. E tem uma coisa no filme... Mas é muito interessante porque ele foi fiel a isso. Porque o portador desse transtorno, ao mesmo tempo que ele é como se fosse possuído pelas outras personalidades, ele tem consciência, sabe? Tem uma personalidade que tem consciência da outra, e eu gosto como ele constrói essa história da luz, sabe? O que está na luz e o que está na luz e o que não está. Então, eu acho que ele deve ter feito um trabalho de pesquisa em relação a isso bastante. Muito bacana, porque eu acho que a representação foi fantástica. Ele falou você entende, né? Até o próprio tratamento que ele está passando ali com aquela doutora, você compreende, né? Que tem ali um trabalho que ela vem fazendo com ele para não deixar que uma personalidade tome o controle, né? Em determinados momentos. E é uma área que ainda passa por muita controvérsia no campo científico, assim. E ele mostra isso também, né? Porque mostra a personagem da doutora Karen tentando ganhar essa causa, mostrar que precisava ter um novo olhar
a respeito desse transtorno. Então, Pena que depois de tudo que acontece, a causa dela tá perdida. A causa dela tá perdida. Agora, tá perdida. o Shyamalan fala isso, de que ele conversou com psiquiatras e ele se inspirou num livro-reportagem sobre um portador desse distúrbio que tinha não sei quantas personalidades convivendo na cabeça dele. Então, tem dois casos. Tem um caso que eu até anotei aqui, que é de um cara que ele tinha mais de 20 personalidades. Deixa eu ver aqui. Eu acho muito... Quando você pesquisa Isso, aí, isso. a cena que... A cena que mais... Uma das cenas que mais me deixa tenso é quando ela confronta o Kevin, né? E fica falando assim, não, você não é o Kevin, é o Dennis que tá aí, não é? Não, E é o Barry. A Barry, Kevin Barry. é o nome Kevin dele. é o nome dele. É o nome de ele, identidade dele. Você não é o ele. Barry. É. É o Dennis que tá aí, não é? E o outro tá Ele imitando fica Isso é muito complexo. Cara, eu fiquei E muito é tenso emocionante nessa essa cena, a hora que o Dennis vem Sim, não, é sim. e se revela. Que é aquela cena que eu comentei. Eu até arrepio quando né, eu falo. Ele é um dos poucos momentos que ele mantém o plano, né? Sim. Na cara dele pra você ver essa transformação. Mas aí a transição é muito sutil, né? É sutil, A parte pré-spoiler que eu tava me referindo não era essa, por isso que a gente falou diferente. Entendi. Era no fim, quando ele tem o confronto com a menina, cara a cara, e ele começa a alterar a personalidade ali várias vezes. O Shyamalan fica cortando pro rosto da menina, meio... Não tô acreditando que eu tô vendo isso, sabe? Depois que já apareceu a besta fera, aquelas coisas todas. Aliás, agora a gente pode dizer, esse é o verdadeiro A Bela e a Fera em cartaz, né? Tá aí o... Total. Verdade. A Bela e a Fera que importa. Exato. Vai, Raquel, e você o caso controle a pesquisa. é similar ao de Billy Milligan, dos anos 70. Ele também tinha 24 personalidades. E essa condição ela foi usada para se defender. Porque aí ele cometeu crimes, né? E aí, na defesa, ele foi absolvido porque ele realmente não tinha domínio dessas personalidades e ele estava completamente em transtorno. Então, ele foi diagnosticado. E por ser, assim, tão parecido, com certeza, o Shyamalan... Sim, ele pesquisou bastante. Pesquisou sobre Eu acho muito isso interessante e se que ele leva pro filme essa ideia de que são 23 personalidades convivendo no corpo do Kevin. Né? Também, de novo, uma ideia de espiritualidade. Aí. Não é que o Kevin tem 23 personalidades, essas 23 é que estão no Kevin. Tem uma diferença aí que eu acho bem interessante. Assim. Por isso ele tem consciência de quem tá na frente, de quem não tá. Ele sabe... Uma sabe da outra, né? Não é, por exemplo, o caso do Psicose, o filme, em que o Norman Bates não sabe que ele tem a personalidade da mãe. Ele vira mãe e ele é a mãe. E quando ele vira Norman, ele fala, meu Deus, o que a minha mãe fez? Ali não, as personalidades do Kevin sabem das outras. Elas, não, o Barry que falou isso, não fui eu. Né? Elas têm problemas umas com as outras. Assim. É tipo divertidamente, né? Assim, fica todo mundo brigando. Agora, a Raquel, que tá fascinada com esse assunto, indico, se nunca viu, o Síndrome de Caim, filme do Brian De Palma, já viu? Não vi não. Que Renato estuda Brian De Palma, Lição de Casa. Nossa, talvez um grande filme de múltipla personalidade até o Fragmentado. É verdade. Tem em casa? Opa! Não. Opa, mas a gente providencia. Polêmica. Não, eu tenho e a gente consegue aí nas redes. E um outro também, totalmente diferente, tá, gente? Nenhum desses filmes tem muito a ver com o Fragmentado, mas lidam com esses transtornos. É um filme de ação do Johnny To, o diretor de Hong Kong, que chama Mad Detective, Detetive Maluco, que é um policial que também tem transtorno de múltipla personalidade. Acho que são 5, que é muito impressionante. Mas também problemático, né? Então, eu pesquisando também descobri que é um filme pra TV. E chama Sibyl. Peraí que eu tenho que achar também. Sibyl, aquela Sibyl Shepherd? Opa! tinha um seriado, né? Tinha Gato e o Rato, né? Mas depois ela fez um que chamava Sibyl. Ah, é? Acho que ela interpretava ela mesma. Seu momento de intervalo enquanto a Raquel procura. A gente tá falando amenidades. Aliás, a Gata e o Rato, que tinha o Bruce Willis, que daqui a pouco a gente comenta. Verdade. Por que ele está relacionado. Ele e James Newton Howard. Mas quem já viu o filme sabe do que a gente está falando. Então, esse do Sibyl, inclusive, aparece um livro na casa da doutora Karen, ali onde ela faz as sessões, né? Que ela conversa com o Barry.
E aí aparece o livro que deu origem a esse filme que eu tô dizendo Ah, aqui. olha. Que é pra Easter TV. egg. É. Né? Ele é um filme de 2007. Eu não vi e tô muito curiosa porque ele trata de uma mulher que tem esse transtorno e são 16 personalidades. É Joseph Sargent e tem a Jessica Lange. E tem uma outra versão que é uma minissérie. A minissérie tem 2 capítulos, mas essa também eu achei poucas informações, assim. O que eu achei mais foi Sibyl com a Jessica Lange, que eu fiquei bem interessada. Eu vi algumas críticas em relação ao Fragmentado de que... Mas isso são críticas que são feitas a todo filme que é da indústria cultural e tudo, que é o fato de explorar uma doença, né, um transtorno real, para uma peça de entretenimento. Mas aqui eu acho que ele é respeitoso com a questão em si da síndrome, né? Ele não está fazendo troça com Sim. o fato dele ter essa síndrome, né? Transtorno. Ele utiliza aquilo para construir esse plot, né? Essa coisa do suspense e tudo, esse personagem, mas em nenhum momento ele é desrespeitoso com quem sofre desse tipo de E é um coisa. filme que trabalha problematizando as consequências também. Eu acho Sim. que... Enfim, se isso fosse um problema, a gente podia eliminar mais a metade dos filmes de terror do mundo. Exato. Inclusive Psicose. Mas eu acho que... O que eu acho interessante ali é que ele usa esse ponto de partida, né, de novo, como isca, né, como a gente falou no início, porque a gente acha que vai ser um filme sobre essas 23 personalidades, e não, né? É um filme sobre um cara numa missão, né? Que é cultivar as meninas para essa besta fera que vai aparecer a qualquer momento, mas que já tá se preparando para se manifestar, e todos eles sabem disso, né? Então é interessante isso. A gente vai vendo o transtorno já no meio da pancadaria do filme, né? Assim, já começa ele já pegando as meninas e tal. E o desenvolvimento vai se dar a partir disso, né? E não sobre o problema dele, né? Não é um filme que vai ficar explorando esse problema. Esse problema tá dentro da ação do filme. Tanto é que eu acho que a grande protagonista do filme é, de fato, a menina. Como é que chama a personagem ali? Me ajuda. Casey. Casey, Ela... homônima de Casey Affleck, né? Eu acho que o filme é meio a trajetória dela, né? Que, em algum momento, se depara com esse monstro, né? Monstro, literalmente, estou me referindo à 24ª pessoa. E desse monstro ela vai, como a Raquel falou bem no início, vencer, superar esses medos. E aí tem, eu acho, aquele plano súmula do filme, maravilhoso, que o policial chega e fala, seu tio tá te esperando, né? Detalhe. Ela vira e não é um uma policial, né? É uma policial. É uma policial. Isso que eu achei Faz toda a diferença. importantíssimo. Foi um cuidado que ele teve que é Discreto, importantíssimo. sutil. Elas se comunicam com o olhar, né? A policial Porque, parece assim, que entende, né? exatamente. Sim, e além de ter esse entendimento, para uma vítima de abuso, ela só vai se sentir confortável de fato de encarar isso para poder denunciar com outra mulher. Ou sabe? mesmo pra ela dizer não vou sair do carro, né? Porque agora a Isso. vida dela mudou, né? Depois de tudo que aconteceu no filme, a menina que começa o filme não é mais a menina que termina o filme, né? Sim. E ali eu acho que ela... Aquele silêncio dela, eu acho que é brutal e devastador, assim. Porque é isso, ela não vai mais sofrer abuso. Exato. Ela E tomou isso a gente coragem entende, de a se gente libertar entende que disso, agora de tentar fugir E disso. a importância da outra história que está sendo contada ali nos flashbacks. Sim, que eu né? acho que é os o flashbacks a impressionantes. história pregressa da Impressionante. garota, né? Ela bem criancinha ali, com o pai e o tio, né? Naquela pescaria, caça, né? o Caça, pai, né? que E de ensina novo, ela a caçar, né? Extracampo o tempo inteiro. O tempo né? inteiro. Ele em Ah, nenhum e momento é relação, explícito né? no que Tipo, está que- acontecendo e você entende, rima. né, que É. o trauma que surgiu dali. E eu acho, eu li muita. Li não, mas eu ouvi por aqui e ali muita crítica aos flashbacks. Por quê? E aí eu ficava pensando, qual é o problema dos flashbacks, né? Eu Porque também eles não- entram de uma maneira tão precisa. Inclusive, eles são convocados pelo filme na medida em que ela passa por alguma situação que remete àquilo que Sim. o flashback vai mostrar. É. Que é um pouco o uso do flashback no Manchester à beira-mar, por exemplo. Aham.
né? Que tem flashback, ele é puxado pela memória, né? Ele não é um flashback que o filme para explicar alguma coisa. Algo acontece no presente que faz com que a memória invada o personagem. Que é o que acontece com a gente, né? É isso, exato. A memória, ela não é convidada, né? Ela entra, simplesmente. E aí- E ela vem de algo que te faz lembrar daquilo, que é o que ele usa. Tanto é que quando o filme começa a insinuar que tem uma criatura que vai aparecer, o flashback que entra é o do primeiro abuso, em que o tio tá se fingindo de urso. Urso, né? Ele tá se fingindo de uma fera pra brincar com a criança. É. Né? Então Isso ela tá é ali verdade, prestes a enfrentar uma fera e ela remete imediatamente ao primeiro abuso. Né? Então eu acho muito esperto e muito precisa a escolha de quando e como esses flashbacks vão se construir. Não é, e aí, né, gente, sinceramente, esses flashbacks não servem pra mostrar que ela era boa caçadora. Porque eu já ouvi isso, né? É pra mostrar que no final ela vai atirar no cara. Não é pra isso, assim, sabe? Ela é treinada pra ser caçadora e isso serve ao filme porque num determinado momento ela vai ser caçada, né? É o contrário, assim. Ela vai ser presa de novo. Ela é presa desde criança e agora ela vai continuar sendo presa e vai precisar reagir. Agora, em relação à transformação dele em fera. Sim. Que aí é quando que aparecem aquelas veias protuberantes, ele né? vira Hulk, né? Com o olho meio avermelhado. E ele faz um processo ali também, né? Ele faz, tipo, se contorce todo, né? Para se transformar mesmo naquilo. No primeiro momento, quando ele tá, parece que dentro do metrô, né? Do trem, tá tudo escuro, você Que não é tá o vendo trem exatamente o que tá que o acontecendo. pai Você acha que ele tá dele tendo... Foi embora. Como é que é? Que é o trem que o pai dele foi Que embora. remete à memória do pai. Remete à memória do É pai. verdade, Mas tá tudo escuro e você não tem mais ou menos uma noção do que tá acontecendo ali, né? Na segunda transformação que você vê que ele faz uma coisa mesmo. Uma coisa meio John Landis, assim, né? E ali a gente já tá com os dois pés nessa coisa do realismo fantástico mesmo. Ele já partiu de pra boa fantasia aquilo ali, e beleza. Não, nem só fantasia, não. Aquilo ali é real. Eu digo assim, que ali... Naquele aquilo de você momento, não há acreditar questionamento mais. que já não é uma coisa assim, ele é só uma pessoa que tem uma esquizofrenia, alguma coisa. É algo a mais, entendeu? E eu acho que naquele momento ali, o filme, pelo menos em quem realmente se envolveu, o filme já te comprou. Então ele poderia, inclusive, criar pelo e virar um bicho. Eu também. Ia continuar, eu penso assim. Fudeu. Assim. Você não ia que, nossa... Mas eu tenho certeza que se acontecesse isso, as pessoas que deram 2 estrelas dariam dariam bola preta, alguma coisa assim. Bola preta? Bola preta é existe muito bom. bola preta? Super existe. Bola preta. Não existe. Famoso filme Bola Preta. Até no Letterboxd existe bola preta. Bola preta. Tem gente que coloca, ela não dá a cotação e coloca bola preta nos comentários. abaixo de nada. É tipo menos um. É menos um. É tipo bola preta. Isso vem do é impresso, assim, né? lixo. Vem das cotações clássicas. Que aí geralmente bola né? preta, 1 estrela, 2, 3, 4. Aí depende da cotação. Né? A bola preta é o fundo do poço. Olha só, não sabia. E eu acho que assim, ali já era. Talvez depois, quando o filme acaba, é que eu, no caso, também vi com a Luciana, minha mulher. Aí é que a gente virou e falou, pô, mas que coisa, né? É um filme de um bicho, né? Mas aí é que você para pra pensar, mas é tão integrado E onde que ele tava? a esse Orgânico, universo, né? que, cara, tipo, vai, bicho. Quebra essa grade logo aí, porque essa menina não merece mais esse sofrimento, não. Em nenhum momento a gente tem inclusive- noção de que ele tá no zoológico, né? Que ele está ali nos... Que é um típico gap do Shyamalan e meio uma piscada de olho sem vergonha, né? Total. Porque, e de novo, né? Quem se sustentar por isso pra criticar o filme é porque não entendeu. Desculpa. Exato. Mas porque ele coloca esse pretexto pra que o filme, em alguma medida, se conecte à própria ideia da bestialidade, Sim, né? sim. Ele é o cara... Ali o filme meio que, em alguma medida, vai dizer que ele absorve personalidades, né? Ele não é só tem personalidade, é uma coisa meio Zelig do Woody Allen, né? Assim, ele absorve. Então ele tá ele é meio que um zelador do zoológico e absorveu ali... A doutora fala disso, inclusive. Ele já dá a Isso pista, é uma né? manifestação por estar vivendo aqui há Do tanto exterior, tempo. né? Isso. Então ele estar se transformando num animal é bastante lógico, assim. Pra estrutura do filme. Me lembrei agora de Manimal. Lembra da série? Que o cara Não. se transformava em animais? Poxa, sucesso nos anos 80. Uau, Manimal. O nome é Manimal. maravilhoso. Também gostei. Pô, era genial, cara. E sempre teve o projeto de fazer um filme, né? Mas acho que abandonaram aí uns
durante o E processo. eu voltando. gosto muito do cinema dele também, de questões filosóficas que você pode retirar. Ah, totalmente. E A gente tá falando do diz- indiano pois é. ainda. E essa questão, sabe, do acreditar. Acreditar nos transforma, sabe? Se eu acredito que eu sou algo, eu posso me transformar naquilo e os outros também vão acreditar nisso, sabe? Eu fiquei viajando nessas questões. Isso é bem legal mesmo, é verdade. Porque é isso, né? É. E nas personalidades, ele realmente se torna. Tem uma das personalidades que tem diabetes. Sim. É verdade. Não, e ela fala muito isso louco isso. na conferência de pessoas que sofrem desse transtorno. Uma personalidade pode ter colesterol alto e a outra não. Você fazer o exame, na outra não. Então, Louquíssimo. assim, sabe, esse acreditar dele também é muito forte nessa questão filosófica. Assim, O A do que Vila, você- Raquel, ele é um filme, quando você vê, é isso, Vou é sobre ver hoje. crenças. Não, hoje né? não dá. Sobre acreditar naquilo que está sendo construído até o limite da crença, né? Agora, além disso, também tem uma outra coisa que eu acho interessante de falar do filme. Pausa, porque eu vou tossir. Eduardo corta. Aí bota lá no bônus. Retomando. Uma outra questão que eu acho muito forte no filme, que eu acho que é um filme também com alguns aspectos políticos, surpreendentemente. Estava conversando isso com o Fábio Andrade, que é o editor da Cinética, revista para a qual eu escrevo, e a gente trocando uma ideia do filme, e é verdade. É basicamente um filme muito contemporâneo, porque ele, o personagem do McAvoy, se você olhar pelo aspecto da sociedade reacionária de hoje, especialmente na Europa, né, a coisa do imigrante e tal, ele é um skinhead, né? Visualmente, ele tem um visual de um skinhead. E ele é um cara que a maldade, ela vai tomando formas de acordo com a necessidade do ambiente, né? Então é esse cara aparentemente comum que mora do seu lado, que é um zelador de zoológico, mas que ocupa parte do tempo dele provocando opressões, né? Então ele é um filme muito, acho que está muito integrado a essa coisa da violência do que a gente vive e tal, e que também uma outra coisa que a gente pensou era de como ele também se aproxima da ideia de opressão que está no L do Paul Verhoeven, né? Que é um filme completamente diferente, sim. mas que também é de que o oprimido, ele, em alguma medida, né, o personagem que está sofrendo a opressão, ele precisa tomar o controle para que aquela opressão seja desbaratada, né? Então, enfim, eu acho que o filme permite também muitas leituras interessantes sobre o aspecto social, sabe? Sim, bacana. Inclusive ele, na missão dele, que ele percebe a Casey como igual, ele fala, né, não, você é pura. Então ele vê os outros que não sofreram como impuros. Que é toda a lógica do reacionário Exatamente. fascista, skinhead e tal. Não é que o personagem seja isso, mas eu acho que o filme faz uma alegoria disso. Dessa Sim. multiplicidade de personalidades convivendo no olhar inocente, sabe? Que é a base também dessa ideia do reacionário, né? E eu acho que isso da impureza é bem sintomático, assim, né? Essa imagem, né, das cicatrizes na barriga dela, isso não me sai da cabeça. Porque é uma coisa tão forte, né, você imaginar. Porque o filme não mostra em nenhum momento ela se arranhando, Sim, né, sim. se automutilando. É uma alguma coisa consequência desse que a tipo. gente Você vai deduz, construindo né? aquilo, né, que ela sofreu esses abusos durante a infância, a adolescência. E ali você vê aquilo, você fala, pô, é a confirmação, né? E é uma coisa muito... Nossa, é uma tragédia, né? Que acomete as Muito pessoas do lado de particular. cá. Né? A gente sabe disso. Isso. E eu acho incrível como isso é dado na cena, além do abuso que ela sofre no extracampo do flashback, quando o pai morre e o tio diz, eu vou cuidar de você. E aí você já tá poxa. devastado. Você já pelo tá filme. devastado O filme já acabou com você. Eu falei, poxa aí. E você vê que ela era uma criancinha mesmo, né? Cara? E ela, como a gente Quanto tava tempo falando que mais passou, cedo, ela cara? aparentemente é menor de idade no filme ainda, né? Ainda, Então, Apesar da atriz Isso. já ser maior de idade, tem 21 anos. é um filme que vai tratar isso. É um filme de abusos e consequências e opressões, né? E opressões. É um filme bem duro nesse sentido. Talvez por isso Exato. também o L também se relaciona. Porque também é um filme de opressões, né? Uma personagem que Sim. na infância sofreu as chagas de ter um pai psicopata, né? Sim. Serial killer, e os abusos que ela sofreu não eram abusos físicos, vai se tornar físico na maturidade, né? Que o filme é sobre isso,
Mas são abusos da mídia, do olhar dos outros, dessa opressão social, né? Como interessante que, como além das consequências, como que os personagens lidam com isso, né? Isso. É interessante como o cinema contemporâneo de autor tá olhando para essas questões, mas de maneiras enviesadas, sabe? A princípio não é sobre isso e de repente é só sobre isso. Que eu acho muito mais interessante do que quando o assunto entra meio grosseiramente, sabe? Como um filme, por exemplo, eu nem gosto tanto, tem muita gente que gosta e respeita, assim, que é aquele com Mads Mikkelsen sobre a garotinha que mente. A Caça. A Caça. A Caça. Que é sobre abuso também, Sim. mas é tudo mais grosseiro, mais óbvio, mais... Sabe? Eu acho interessante quando isso entra como parte da materialidade do corpo, assim, sabe? Uma coisa dolorosa. Concordo com você. Me lembrei muito rapidamente, tá, Raquel, de outros filmes, de outros 2 filmes sobre múltiplas personalidades, que é altamente recomendado. Um do John Carpenter, o filme mais porradado do John Carpenter, que é o The Ward, que no Brasil chamou-se um nome ridículo. Aterrorizada. Aterrorizada. Que beleza. Aterrorizada. Amber Heard. Amber Heard. Dizer pra você que ele é sobre isso é meio spoiler. Não é muito, não. É meio. Meio. Tá mas bom, ainda meio. não vai estragar totalmente a experiência, não. Tá. Mas é meio spoiler. Recomendo Tudo bem, muito. tudo bem. E o Ilha do Medo, É verdade. querido Scorsese, também É verdade. vai tratar disso. Mas é dupla, né? É duplinha. Dupla. Aliás, no cinema eles abordam mais a personalidade dupla do que a múltipla. Com exceção do Ilha do Medo, todos os outros que eu te citei, Mad Detective, Síndrome de Caim e Aterrorizada, é múltiplo. É múltipla. O próprio Clube da Luta também. Clube da Luta. Mas é duplinha também, né? Duplinha também, inclusive, duplinha. Eu sempre quero me caracterizar verdade, quando o eu pessoal venho não para os está podcasts. Eu tento me caracterizar. Eu não tinha nada do Shyamalan, né? Não tenho nenhuma camisa do Shyamalan, mas eu vim com essa aqui. Então, a gente tem que providenciar Pra homenagear. camisa. Ele está com uma camiseta do Edward Norton em E que ela no Fight Club. escuro aparece o Brad Pitt aqui do lado. Olha só! E quando tá no Edward Norton, tá escrito Loser. Loser. Quando aparece no escuro o Brad Pitt, aí Hero. aparece Hero. Hero. Rapaz, que sofisticado. Não, Eu essa tenho uma camiseta é caneca sensacional. do Homem-Aranha que quando você põe coisa quente aparece o desenho completo. E à medida que a coisa Conheço. esfria, o desenho some. Eu achava o máximo. Mas essa É camiseta. termossensível. Essa camiseta lacrou. Vamos Quando fazer eu- um boomerang no Instagram. Isso. Eu acho que deviam fazer uma camiseta do Fragmentado com as 24, Com as 24. personalidades Sim. espalhadas. Aliás, outro Seria detalhe legal ótimo. é que nos créditos, né? Tem Isso, 24, de abertura e de abertura e encerramento. de encerramento. São- Tem lá 24. São créditos esquizofrênicos É também. mesmo, é. Eles se repetem, né? Bacana. Aqui, você ia falar alguma coisa agora? Porque eu ia mudar de assunto. Epílogo já? Acho que não. Quase. Falemos do Shyamalanverse? Quase. Antes da gente entrar no Shyamalanverse. Duas coisas que talvez as pessoas, né, os ouvintes, queiram que a gente comente a respeito do terceiro ato. A primeira, a cena em que ela vai ao computador e vê que tem os vídeos, né, de cada personalidade. Aquilo não soa meio... Tipo assim, como assim ele tem o controle de filmar cada personalidade e fazer um arquivinho para cada uma? Me parece que deixa claro que ele tem consciência das personalidades. Aham. Sim, que é próprio do transtorno. Como a gente falou agora, uma personalidade sabe da outra. Aham. É diferente, como a gente falou, do Psicose e tal, em que as personalidades são autônomas. Ali ele sabe, né? O Hedwig sabe da existência do Barry, É, tanto sabe que ele da fala, existência né? Do Dennis. Ele vai chegar e vai pegar a Não, gente. e eles né? sabem que estão no mesmo corpo. Aham. Essa é a diferença. Eles sabem que eles ocupam o mesmo corpo. São várias mentes no mesmo corpo. É bem diferente. Então eu acho que os vídeos são bem lógicos, Aham. na verdade. Faz sentido, né? Entendo. Eles se filmaram falando coisas. Até uma forma dele lidar com isso. também, Eu né? acho. E eu não duvidaria que fosse parte do tratamento da médica, não. Ah, é O filme verdade, não diz tem isso. isso também. Mas eu acho que faria muito sentido ela dizer, olha, filme as pessoas. Quando o Hedwig aparecer, filma. Pra ter aquele registro. Eu acho que E me também parece até uma coisa pra- meio de tratamento. Não Sim. me parece um fetiche do personagem, não. Pra identificar, assim, também como que cada um aparece e tudo, até pra ele mesmo ter mais controle, né, talvez. E a gente tem que pensar que é um personagem que tem isso aparentemente desde a infância. Então ele é um personagem na casa dos seus 40 anos. Ele
convive com esse transtorno e com o tratamento há pelo menos 30, vamos chutar. É. Então eu acho que talvez depois de tanto tempo é natural que ele crie estratégias de controle. Eu vejo essa como uma boa estratégia de controle. Não é tão falso quanto, por exemplo, as pastinhas do Lex Luthor no Batman vs Superman, que já trazem a logo dos heróis. É verdade. E que tem gerado piadas que é, bom, agora que eles vão adotar aquelas logos, eles vão pagar os direitos autorais pro Lex? Boa. Fica a dúvida. A outra questão é relacionada a isso, que é o gatilho, né? Que é falar o nome completo para que ele dê uma acalmada e recupere a identidade original. Isso me parece muito bem explicado no filme, você não achou? Achei. Eu só fiquei assim, na hora eu fiquei pensando, pô, por que a terapeuta não falou antes de... Ela não conseguiu. Antes porque dele agarrar ela, ela né? tava grog, ela tava não, morrendo. Ele tava apertando É. ela. Aham. Ela morre sufocada, né? Quebrada. Ela não Não, tinha é porque- como se expressar. Eu trago essa questão E porque antes me ela parece tinha o tipo de sofrido um golpe coisa... também, né? É. Me parece o tipo de coisa que as pessoas se apegam Sim, para poder falar vai assim, ser, mas vai olha ser. que coisa Nós fake. estamos né? aqui para Ó, debater ouvinte, todas. desculpa, É. mas a gente vai ter explicação pra tudo. Temos explicação pra... Ela escreve não, o nome depois dele, pensando tem sobre explicação isso, pra tudo. eu cheguei a essa conclusão também, que ela não conseguiu falar, até pelo momento ali que ele segura ela e ela fica totalmente imóvel, sem ar, Aí né? Tá a quebrado. câmera E dá também a mostra impressão- que ela tá assim, sabe? E dá a impressão de Mas ela que... vai lá e seguir. escreve. Não, ela escreve exatamente porque ela sabe que tem reféns ali. Então ela já pensou que isso poderia ser útil, sabe? Pra alguém que precisasse Sim, sim. enfrentá-lo. Por exemplo, no cinema de terror é muito comum que o personagem que tá morrendo deixe uma pista pro personagem, pra alguém. Seja o nome do assassino ou uma pista. Isso é uma generosidade, gente. Eu tô no momento de morte e vou pensar no outro, sabe? É generoso. Eu lembrei agora do Profundo Rosto da Argento, né? Que a personagem tá morrendo afogada numa banheira de água fervendo. Nossa. É um filme. A Dario Argento sempre com mortes. Ela morre afogada de água fervendo. Você não sabe se ela morreu afogada ou de água fervendo. E aí, como ele liga a água fervendo, o banheiro fica totalmente com vapor, né? Aí ela escreve uma pista na umidade do vapor. Só que ela não consegue terminar, morre antes. Só que o banheiro seca. Aí, bem à frente, a personagem, o investigador, ela vai ver que tem alguma coisa. Ele liga a água quente, fecha o banheiro. Quando o vapor volta, dá pra ver a marca do dedo dela e a pista desenhada. Olha que beleza. Fantástico. Isso é cinema, ali, né? eu acho que Cinema, também tem uma coisa. puro. Por que ela não usa essa estratégia em outras vezes? Porque é uma estratégia, me parece, para momentos de perda de controle. E é uma estratégia covarde, né? Total. Porque remete ele aos abusos da infância. Total. Então é óbvio que a médica não ia usar isso porque ela tava afim. Tipo, ele tá nervosinho, vou chamar ele pelo nome. E dá pra ver, assim, que Porque quando o ele momento volta... vai remeter ele ao sofrimento Quando do ele passado. volta, ele fala o quê pra mim? Me mata, Isso, sabe? Talvez Então, seja o momento em que você atinja o âmago da dor. E ela, como médica, ela não vai fazer isso gratuitamente. Ela deixa essa pista porque se a menina estiver sendo morta, é o único jeito de parar o cara. Sim. Vai ser invocando essa infância traumática. Não, isso de forma alguma me incomoda ou diminui o filme pra mim. Sim, só, mas é interessante são, lembrar são isso. coisas que a gente já vai percebendo, né? Porque Vão aparecer, né? que às vezes, alguém vai falar disso, né? Isso vai ser usado como pra atacar o filme. Eu acho incrível porque, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam que vocês viram há menos tempo. É o único momento de flashback dele. Tem um Dele, que ele debaixo da cama e Sim, a mãe que aí tentando a tirar mãe- ele do... Exatamente, porque o nome já O nome remete a quando a porque mãe ao chama... abuso da mãe, né? Chama Que é a pra maneira poder como ela culpar ele, né? Que é quando o flashback vem, né? E para além do peso e da força dessa cena, logo depois, né? Depois a gente tá livre um pouco daquilo, eu fiquei pensando nessa estratégia de usar o nome real do personagem para acalmá-lo. Duas coisas da cultura pop que não tem nada com o filme, então Shyamalan, me perdoe, mas... Uma delas é o vilão do Superman. Quem lia os quadrinhos do Super-Homem lembra do Sr. Mxyzptlk, que ele só sumia quando se falava o nome dele ao contrário. Sim. Né? E no Chaves, a dona Florinda, quando tava brava com o Kiko, mesmo. o que ela dizia? Frederico. Frederico. E ele Cara. dizia, a senhora só me chama de Frederico quando tá brava comigo. A Renato minha também mãe, tem isso. cara, ela me Renato chama de também tem Renata isso. Henrique, só quando ela tá brava querendo chamar minha atenção. Que é a hora que quando... Quando era criança, lógico. Sim, e hoje a Raquel que faz isso, né? Renato Henrique.
Que é um pouco, é um momento, opa, tem alguma coisa errada. É verdade. É um momento, e eu acho que o filme trabalha com esse imaginário. Né? Agora falando do filme sério, eu acho que esse imaginário da palavra ou do gatilho, como você definiu, que remete a algo que a pessoa para e fala, opa, tem alguma coisa errada. Se considerando um personagem naquele estado, é o que vai voltar à infância, né? Ao retorno da infância. Pode ser um objeto, pode ser, né, uma situação. Nesse caso é o nome. Tipo, em Lion a gente teve lá o gatilho da comida. É verdade. Ratatouille. Que o crítico come, né? Tem o flashback da infância. Mas... Tá, uma coisa também que eu queria dizer, que eu fiquei pensando, sabe? Nas demais questões filosóficas e tal, que todos nós somos feitos de partes, assim. E a gente é fragmentado. Só que a gente consegue unificar essas partes na nossa personalidade. Uma personalidade engloba todos esses fragmentos. E o personagem, ele não consegue unificar. Essa é a principal diferença, assim. Porque ele utiliza cada personalidade para poder enfrentar as situações. Então tem um que é para poder ser mais forte, né? Ser mais decidido. Então, assim, a superação dele atravessa as personalidades. Nós também, pra gente poder superar as coisas, enfrentar nossos problemas, a gente também tem, sabe, algumas estratégias, mas a gente unifica essas estratégias, assim. E no caso de quem tem esse transtorno, é completamente fragmentado mesmo. Então, é a estratégia que não consegue ser unificada. Então, eu fiquei pensando nisso, que o saudável é desenvolver esses mecanismos de defesa conectados à totalidade. E o doentio é você não conseguir conectar, né? Fazer essa costura aí, né? Tem que fazer uma costura. Até senão... o computador precisa desfragmentar, né? Pois então, imagina se o ser humano não vai precisar. Inclusive, o título do filme, quando... novo filme chamará Fragmentado no Brasil. Eu pensei, mas parece um filme sobre o hardware, né? Fragmentado. Então tá, pra gente finalizar, a gente deixou um spoiler pro final na sessão spoiler, né? É verdade, spoiler do spoiler. Porque é tão bem construído isso, né? Que dá até dó de comentar assim de cara. É verdade. E tira o brilho de falar isso aí. É algo que eu não esperava. Nem eu. No momento algum. Nem se eu tivesse lido a respeito, eu ficaria muito puto. Na verdade, eu ia achar meio tosco. Verdade, se eu tivesse lido. Saber antes, né? Eu ia achar tosco. Falar, sério? Eu ia ficar meio descrente. Mas eu achei eu não sei se aconteceu com vocês, mas isso foi surgindo naturalmente pra mim, porque depois daquela sequência, né, que eles mostram que ele tava no zoológico, aí vem aqueles noticiários, aí depois vai caminhando ali pra dentro do banheiro, né? E aí primeiro vem a musiquinha. Os acordes do James Newton Howard. Enfim, James Newton Howard. Naquele momento eu já tava pensando, cara, podia ser um vilão de uma história de quadrinhos esse cara, né? E a gente só pensa nisso depois, né? E aquele acorde, eu sempre achei as trilhas do James Newton Howard, tipo Shyamalan, muito marcantes. Sempre ouvia muito as trilhas. Então eu reconheço alguns acordes. E quando tocou, logo quando o Kevin tá falando lá, eu vou pegar, isso não acabou, e entra, eu falei, que massa, ele colocou a música do Unbreakable. Tipo, ele tá ligando o universo pela música, né? Mas aí quando entra na lanchonete, a câmera vai passeando, eu falei, cara, vai aparecer o Bruce Willis. Só que eu meio que não acreditava aqui. Eu falei, nada a ver, não tem lugar nenhum que o Bruce Willis tá nesse filme. E aí ele aparece, aí a Luciana tava comigo, ela também gosta muito do... Ela deu uma crise de riso, ela ficou assim, não acredito. Nossa, falando em crise de riso. Ela deu uma pala. Dá esse sentimento mesmo, né? Na hora, caralho. Uma coisa meio de vibração, assim, caceta. Eu não sei, Holy crap! É uma energia muito pra você louca. É um dos que você mais gosta? Eu gosto muito, muito. É o meu favorito. Eu não sei qual seria na ordem, mas eu acho uma obra-prima. E, cara, nossa, puta, quase caiu da cadeira, assim. Foda ele. Sempre, eu já vi Corpo Fechado mais de uma vez. Sempre que eu vejo, eu me arrepio.
Eu vi Toda várias vezes. vez também. eu É quase me aquilo arrepio. assim, sabe? Tipo, a gente critica muito hoje essa coisa do fanservice, né? Mas Que ali- Mas ali é algo assim, que é um carinho, sabe? É quase Isso, um afago, assim, naquela pessoa que, tipo, que defende o Shyamalan, que gosta dele. E é um pouco sabe? um Quase reconhecimento um presente, do seu próprio assim. universo, no caso É. dele. Ele conseguiu criar um universo tão forte que a gente vê uma referência de um outro filme e identifica como sendo daquele universo. É. E eu acho, como a Luciana falou isso, é uma língua muito grande para os filmes da Marvel. Assim. Que é tipo, gente, eu também tenho o meu universo, o Shyamalanverse. Sabe, vocês ficam aí fazendo referência a filme da Marvel, aí falando do Capitão América, que aparece no filme do Homem de Ferro. O meu também tá aqui, o Kevin, que, cara, ele tem um crachá escrito Dunn. Pra não deixar dúvida de que De é o que Kevin é ele, Dunn, né? sabe? Assim, Muito é bom. incrível. E ele, Mr. Glass. Aí assim, pra mim ele é um dos diretores que conseguem fazer a melhor homenagem a quadrinhos, assim. Sim, sim. Criando o próprio universo, sabe? Ele cria um universo. Na entrevista dessa que eu tô citando muito, que ele deu na TV mexicana, a entrevistadora pergunta pra ele: você tem visto essa onda de filmes de quadrinhos de super-herói e tal, não sei o quê? Você tem vontade de fazer um filme desses? E ele responde: eu já fiz. I already did. Unbreakable. Aí ela dá uma risada e tal, e ele fica meio: eu já fiz. Ué. Isso aí é E foi bem no começo, né? É. Foi logo depois do primeiro X-Men, antes do Homem-Aranha. Né? Ele fala, o Sam meu Raimi. filme de super-herói é o Unbreakable. E agora ele. E aí ele disse que a ideia dele são 3 filmes nesse universo, né? É. O pessoal tem especulado se vão ter uma briga dos dois. Mas ele, pelo que eu entendi, ele disse que não, ele não pretende misturar os filmes. Ele tem uma ideia de um terceiro filme nesse universo, que conecte e feche. Falou, depois desse eu vou acabar com essa história. Eu sempre li que ele pretendia fazer Corpo Fechado 2, né? Tinha essa história. Desde de quando foi lançado o filme. Então, assim, ter essa revelação no final foi quase que assim, porra, então ele não abandonou essa ideia, né, esse projeto. E mesmo que ele não faça nunca mais, ele fecha ali de uma maneira brilhante. Que é isso, você passa no mesmo universo, que os conectar- personagens estão, né, vivendo ali na Isso. mesma cidade e tudo. E sei lá, ele poderia muito bem fazer isso de novo de maneiras variadas. Eu acho que assim, ele tem que tomar. Ô, Chay, escuta isso aí, velho. Toma cuidado pra isso não virar um fetiche. Ele não vai ficar fazendo. Cair porque todo mundo gostou. Ficar sucesso fazendo de filme bilheteria, com piscadinha de olho e fazer É. referência, que aí vai virar filme da Marvel. Tipo, ali foi brutalmente certeiro. assim. E olha só, eu li no Eu IMDB. eu falei fanservice, mas fanservice é outra coisa. né? Exatamente. Eu disse mais no sentido assim, que a gente Não, costuma ficou, criticar esse tipo de coisa, mas aqui não é isso. E ele É algo mistura- que funciona pro filme, tá amarrado, é Ele perfeito. mistura ironia, sarcasmo, homenagem, deboche e seriedade, né? Sim. Porque naquele universo que ele construiu, o Kevin Dunn é um personagem. Ele tá ali e aparentemente ele vai atrás do Kevin. Aí, o toque é esse. Ele vai atrás do cara. E vocês perceberam que no cartaz já tem esse spoiler? Não. Que tem aquele vidro quebrado no Ah, cartaz. boa, Se você boa. perceber, ele inclusive é bem parecido com o cartaz do Unbreakable, que tem essa coisa do vidro também. Muito bom. Mas se Mr. você não faz Glass. ideia, né, do que se trata, Claro. você não vai pensar nisso. Essa é a genialidade. Ele tá lidando com elementos em comum que a gente não Mas quando eu conecta saí de do imediato. cinema, eu tava o cartaz lá na entrada, né? Eu bati esse porra lá, cara. Tava na minha cara o tempo todo. Em ambos os filmes Ele tem. tava morto o tempo todo. Tem festinha de aniversário. Em ambos os filmes ele usa essa coisa de, sei lá, do aniversário, algo como renascimento, O assim. Sexto Sentido tem também, né? Então, Apavorante festinha de é aniversário. verdade, tem mesmo. Do balão vermelho. E eu li Bom que demais. isso já tá presente desde a época mesmo de Corpo Fechado. Essa história Ele do querer Kevin. uma- Acho que era um eu li no personagem que ele IMDb cortou do roteiro, né? Algo assim. que um jovem Kevin Crumb, que é o personagem de James McAvoy, e a mãe dele aparecem, visto brevemente naquela parte do estádio, que ele é segurança. Sim. Ah, E não que aí- Essa cena existe? Sério, Tô eu de falei cara, assim, vou eu rever o preciso filme hoje. rever o filme, eu preciso rever o filme. Porque é nessa cena do estádio, aí o David Dunn passa pela mãe e pelo filho, percebe, porque ele tem, Kevin né? Dunn, Ele Kevin. tem,
Ele... É Kevin ou David Dunn? David. Eu falei David. Kevin. É David, é Gente, David. desculpem, agora uma errata, eu falei Kevin Dunn. David Dunn. Que E é aí- bem de personagem de É, quadrinho, né? David Dunn. E aí ele tem a sensação de que tem a violência ali. Ah, Porque ele sente, né? Só que aí ele já Ele vai parte pra outra pra coisa. capturar o cara que é traficante de drogas Isso. na fila, naquela fila que tem um monte de gente. Então é como se ele retomasse aquela Então história ele- 15 Faz anos todo depois. sentido, Faz todo porque ele já sentido. tinha a ideia, né? Sim. Disso desde aquela e época, ele não inventou agora. E ele fala que a ideia dele de fazer uma trilogia é ambientar histórias nesse mesmo universo. Ou seja, nesse universo que rodeia o David Dunn, talvez. Rapaz, eu vou rever. Eu também, eu Olha, falei, não cara, eu Seja um preciso sacrifício rever rever. o Unbreakable, De né? forma alguma. Então fica a dica aí, legal. revejam, Isso você porque... viu no IMDb, No então? IMDb. Todo mundo agora pegando seus DVDs e seus arquivos digitais de Unbreakable. Lá também Cara. tá escrito que o trem que o Kevin pega no final e vira besta Isso. é o mesmo trem que acontece aquele A acidente. linha que ele pega no início. Depois do filme, isso eu pensei. Pensei, será que quando ele vai pro trem, para além da relação com o pai, era também já era a primeira piscada de olho pro Shyamalanverse? Pois é. Porque até então, esse universo do Shyamalan, ele tá muito na iconografia das coisas, É. e não nos acontecimentos. Sim. Então você identifica trem, festa de aniversário, cores, movimentos de câmera, coisas que tem em comum. Mas não uma invasão de um filme no outro, né? Isso foi a primeira vez que aconteceu. É verdade. Eu fico Que final, imaginando, hein? Que final. Ah, se no fantástico. terceiro ele não vai combater uma invasão alienígena. Pô, você já pensou? Não, ou combater a volta dos mortos-vivos, assim, sabe? É. De repente os fantasmas do Cole estão se materializando na Terra e aí vai ter que unir o David Dunn com o Mel Gibson. Ou ele Pra pode enfrentar- fugir do vento. Isso. conversar Imagina, com tipo, Liga da plantas. Justiça. Ele vai ter que se reunir com o Mel Gibson e com o Mark Wahlberg É. pra poder juntos enfrentar os mortos que estão invadindo a É Terra. verdade. E não vamos esquecer a Bryce e a Casey. Uma ninfa. Uma ninfa. É. Ou a Bryce do Avila, que Raquel Ferá, que é uma personagem potencial pra nossa Liga da É Justiça. verdade. É isso, Olha, gente. o nosso amigo Carlos, lá do Sétima Cena, que participa do nosso grupo no Telegram, né, ele disse que quanto mais ele pensar no filme, é capaz dele tirar meia estrela, que ele deu 2,5 estrelas. Eu vou fazer o contrário. Quanto mais eu penso, mais eu quero dar mais meia estrela ou uma. É verdade. Isso aí. Nossa, esse nosso E é um debate filme que aqui foi eu muito ainda não bacana. revisei, porque eu vi Eu no dia da vi- estreia. Eu vi tem 2 dias, né? Mas eu vou revê-lo no circuito Sim. bem em breve, sem dúvida. Daí eu Bacana. quero rever tudo. Quero rever todos Mas os filmes dele Shyamalan agora. tem essa força, Ah, é. eu acho, de quando a gente vê um filme novo dele que deixa muito empolgado, a gente tem vontade de voltar aos antigos. Sim, Porque, E eu lembrei- porque são filmes muito, acima de tudo, muito prazerosos de ver, né? sem dúvida. Eu lembrei que tem mais universos compartilhados também, porque o Hedwig, ele Hedwig. dança Kanye West. Ele gosta de Kanye mesmo. West. Que e Kanye é o West. garotinho da vila. E Kanye Ou West. da visita, Da visita. não é? O quê? O Não sei garotinho- que. Ah, não, ela Eu não não viu a vi. visita também. Eu não a vi. visita, você não viu? Não Você tem vi. problema com filmes com V do Shyamalan? Ela não viu a vila, não viu Mas a isso não é visita. nem um spoiler. porque Não é spoiler, O garoto, não. ele é fã de rap. Ele é rapper. hip hop. Ele acha que ele é rapper, Ah, então. mas ele é branco. Então ele fica assim, o meu problema é que eu sou branco. Então tem uma É, piada no mas filme. eu me lembrei disso na hora dessa cena, né, do Mas- Eu Hedwig, te eu me contei lembrei. por isso, desculpa. Não, mas qual tudo é a... bem, Mas mas, qual que é a isso aí eu relação? não sabia. É outra relação. Mas não é spoiler nem de longe, viu? Fica tranquilo. Não é, não é. Tudo bem. Não, mas é porque o Kanye West, ele próprio, tem uma música que ele referencia Corpo Fechado. A música Que chama beleza. cadê? Through the Wire? Isso, Through the Wire. E aí ele fala Que do ótimo. Mr. Glass, da música e tudo mais. Maravilhoso. Então, gente, as Hedwig, conexões. que ele tem a língua presa. Hedwig. É. Raquel, É. a visita, a vila. É. Não interessa a ordem. Dever Tá de bom. casa. Dever de casa. E Vou depois fazer, você coloca aí bonitinho. nos links do podcast os filmes de múltipla personalidade. Vamos Uma colocar. outra coisa- E eu vou colocar também um artigo sobre transtorno. Legal, né? Sim, Que eu achei que é muito Interessante. bom de um sempre caso de um vale. brasileiro que tem de 2015 o artigo. Pra quem se interessar aí como eu, Um pra ler brasileiro? mais. É, Ah, um então brasileiro. por isso que em Sinais tem aquela cena no Brasil.
Já estamos Faz paranoicos. parte do A gente tá Shyamalan, ficando meio gente. paranoico. Eu vou ver todos os filmes e vou fazer que nem a Pixar fez um trailer outro dia ligando elementos em comum. Sim. Vocês vão fazer uma linha do tempo do Tem filme essa Shyamalan. teoria também. Uma coisa legal que eu estava lendo é a respeito dos direitos, né? Porque o Corpo Fechado foi feito com a Disney na época. E esse filme é da Universal. O Shyamalan foi até o produtor da Disney, né, na época lá, que fez o filme com ele, pediu e ele obteve isso, o direito de usar o nome do personagem, né, do Mr. Glass e do David Dunn, na boa, na conversa, assim, foi uma... cedeu. Só né, na camaradagem. Achei isso legal, né, cara? Porque hoje em dia tem tanta briguinha, né, de um estúdio não deixar o outro usar, né, questões de direitos de personagens e tal, que até certo ponto faz sentido, né, por causa de propriedade intelectual e tudo. Mas nesse caso foi uma coisa tão... que seria tão bacana, né, ter ali no filme mesmo, que se ele fosse impedido de usar isso por uma questão burocrática, né, contratual, seria até uma sacanagem. Aí parece que ele fez tipo uma troca. Ele falou que se eu fizer de fato o terceiro filme, né, para fechar a trilogia, a gente vai envolver você, né, o produtor, e o estúdio também para ter uma parte aí nos lucros, né, o que vier Era o que eu tava pensando aqui. Falei, é muito bonitinho aceitar do Shyamalan, que é o diretor que andava meio de rabo baixo. Eu queria ver se agora eles iam topar com o filme fazendo esse sucesso que tá fazendo. Né? A gente falou, opa... E uma outra coisa interessante também a respeito desse final é que ele, nas audiências, nas exibições teste, ele tirou essa última cena. Ele mostrou só até a hora que ele tá lá no espelho, né? O James McAvoy tá no espelho. Essa última cena da lanchonete ele tirou. Pra não ter nenhum tipo de vazamento. Interessante. E ele escondeu ao máximo o envolvimento do Bruce Willis ali. Né? O que eu acho muito interessante, pelo menos na minha sessão, eu sei que na sua também, eu acho que é em todas, eu não sei de onde veio essa informação errada. Não é uma cena pós-crédito, né? Não é. Eu acho isso muito genial também. Primeiro porque valoriza a cena, ela não vira uma piadinha, ela é o desfecho do filme, é um epílogo, né? E várias cenas pós-crédito dos filmes da Marvel, se estivessem acopladas ao final, fizessem parte do final, seria bem melhor. Sim. E ela entra como um epílogo da ação. Sim. E aí você já está completamente impregnado no que está acontecendo e tem aquela surpresa. Eu acho que é uma decisão bastante... Sem dúvida. Esperta. Eu não duvido que tenha tido em alguma reunião qualquer virado e falar, e aí, a gente põe essa depois dos créditos ou antes? E ele, não, vamos pôr antes. Isso está no filme, isso não é algo piscadinha de olho para depois. A pessoa que está lá vai ver aquilo ali. É um epílogo, muito mais do que uma cena... Porque tem gente chamando de cena pós-crédito e eu acho que é só um vício. Exatamente. É um vício. Convencionou-se tanto, né, essa coisa no final, assim, de ter uma... mas é um epílogo. Mas não faz sentido chamar essa cena de pós-crédito, gente. Não tem nem crédito. Quando eu li isso, ouvi isso em algum lugar, eu até pensei, mas será que na minha sessão o projecionista pulou? Mas não, porque depois entra o crédito, né? Então... E aí vai até acabar. Não, eu só queria dizer uma frase que o Shyamalan sempre fala nas entrevistas, assim, que é: somos seres comuns cercados pelo extraordinário. Isso que eu acho que é, sabe, muito significativo do cinema dele e do que ele me passa, assim, de como que eu me conecto com ele. Lacrou. Lacrou. Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato, Raquel, prazer. O papo foi bom demais. Né? Bom Como demais, sempre. é sempre bom, né? Excelente. Quem já viu aí, reveja. Imagino que quem não viu não chegou até aqui. Só lamento. Mas tá aí um dos grandes filmes aí desse começo de ano. Vai escrever sobre o filme? Não, Talvez eu até não. pensei em escrever, mas aí um colega da revista já tá querendo. E eu acho que ele pensa muito parecido comigo, que eu escreveria. Bacana. Então a gente fala, não, tanto filme em cartaz, não vou. Não, assim que for publicada, a gente linka Isso. lá no Mas no post. se ele não fizer, eu faço. Mas por enquanto... Aliás, eu quero ler seu texto sobre Fences. Opa! Não li, Não eu leu? quero ler. Tá lá já, né? Você gosta do filme? Eu gosto, adoro. Tudo bem. Se não gostasse, ia ser um problema. não entre nós, um problema de ler o texto, porque, né, enfim. A gente falou dele com a Ana. Sim, eu ouvi. E aí, nós três também Mas gostamos. eu não e aí... lembrava quem... O filme eu acho maravilhoso. É. Tá mudando É de muito assunto, porque legal. vale a pena. É né? verdade. Mas eu acho que vale a pena... Não vale a pena nada. Tô divagando. Eu, a princípio, não devo escrever, não. Se acontecer, eu aviso. Só queria aproveitar, fazer um jabá de que eu voltei para o Twitter.
muito inspirado pelo Renato, que vivia dizendo pra mim, você largou o Twitter. Então, quem quiser bater um papo, acompanhar, seguir ou ler, Marcelo Miranda 1, o númerozinho mesmo. O Marcelo link Miranda tá 1. aí na página também. The first. Então, muito mais interessante que o Facebook. Vou criar a campanha fora Facebook. A outra rede social. A outra. Abração, Marcelo. Obrigado, Até mais. gente. Obrigado, ouvintes. Tchau. Tá aí então o nosso bate-papo com o Marcelo Miranda, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dele de ter se reunido conosco para falar do Shyamalan, e a gente espera que a discussão tenha sido saudável. Raquel, alguma outra recomendação para as pessoas aí nos hiperlinks? Bom, além do artigo sobre transtorno dissociativo de personalidade, vou disponibilizar entrevistas e outros assuntos relacionados, né? Então fique sempre de olho nos nossos hiperlinks que complementam bem as nossas discussões. E só complementando, #HatersGonnaHate para esse episódio. Maravilha! Fique de olho então aí nos hiperlinks, a gente vai adicionando outras entrevistas, né? Mesmo depois da publicação do podcast, a gente vai atualizando a página aí com links, artigos, críticas, entre outras coisas. Tá bom? É isso. Mais uma vez, nosso e-mail contato@cinematório.com.br. Estamos também no Twitter, no Facebook, no Instagram. Assine também o nosso canal no YouTube, que é outro lugar em que você pode ouvir o nosso podcast. Estamos também no iTunes, no Stitcher. Enfim, aí na página você encontra os links para poder encontrar o Cinematório, assinar o feed e receber o nosso programa toda segunda-feira aí no seu dispositivo de preferência. Ah, lembrei! Como a gente fala de Kanye West e hip hop, claro que no Spotify agora teremos a playlist hip hop. E eu gosto muito de hip hop e espero que vocês também gostem da minha seleção. Bacana! É isso então, pessoal. Vamos indo e nos encontramos na próxima semana. Tchau, gente. Até segunda que vem. Um grande abraço. Até mais. Tchau.